Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Usando o sistema para evitar finais trágicos. Parte 28. Capítulo 320. Após quase 5 minutos ligando incessantemente para a senhorita Yamada, o telefone, que estava silencioso até então, finalmente atendeu e a voz de Ryu soou do outro lado da linha. Ela parecia completamente grogue e suas palavras mal se faziam sentido. A conversa entre Minami e ela foi mais ou menos assim. Ryu, onde você está? Minami, eu já não consigo mais comer. Não, estou perguntando onde você está. Bife, pode ficar com ele, Minami. Eu realmente não consigo comer mais nada. Não estou falando de bife. Estou perguntando onde você está agora. Com certeza vou te pagar o dinheiro que peguei emprestado. Então pare de gritar comigo desse jeito, Minami. Resumindo, puro caos. Era preciso dizer. A senhorita Yamada definitivamente tinha um talento natural incrível para testar a paciência de todos com pressão baixa. Naquele momento, Minami estava seriamente considerando se deveria simplesmente ir até a casa de Ryu e trazê-la de volta à força. Como mencionado anteriormente, o Starry ficava a apenas 1 ou 2 ruas da residência dos Yamada. Provavelmente seria mais eficiente ir buscá-la. Felizmente, enquanto ele pensava nisso, uma voz calma e elegante surgiu do outro lado da linha. Ah, é a Minami-kun? Não se preocupe, eu já verifiquei a situação com Ryu. Vou enviá-la daqui a pouco. Aguarde um pouco no local do evento. No momento em que a voz falou, Minami reconheceu isso imediatamente. Deve ter sido o pai de Ryu quem pegou o telefone. Claramente, ele havia percebido que, embora já fosse hora de ir embora, sua filha ainda estava em seu quarto balbuciando coisas sem sentido. Então pegou o telefone para tranquilizar Minami, e ele até ia trazê-la pessoalmente. Minami balançou a cabeça em sinal de impotência. Ele sempre soube que o pai de Ryu era infinitamente indulgente com a filha, mas até ele ficou surpreso que a situação tivesse chegado tão longe. Felizmente, eles não tiveram que esperar muito. Apenas cerca de 3 ou 4 minutos depois, um carro longo e luxuoso apareceu diante de Minami e dos outros. Ah, Minami-kun, vamos lá, entre. Eu levo vocês até a estação Shimokitazawa. O pai de Ryu disse com um sorriso, acenando para que se aproximassem enquanto abaixava o vidro do carro. Então, as portas do carro se abriram automaticamente. E todos podiam ver claramente. No banco de trás, meio adormecida e sendo alimentada com leite e pão pela mãe, Yamada Ryu. Naquele momento, com exceção de Minami, que já estava acostumada a esse tipo de cena, todos os outros sentiram isso de forma bastante intensa. Assim, dinheiro e amor dos pais são coisas verdadeiramente maravilhosas. Seguindo a ordem, todos entraram no carro, preenchendo todos os assentos restantes na medida certa. Para ter espaço suficiente, o pai de Ryu até optou por dirigir pessoalmente em vez de deixar o motorista fazer isso. O motor emitiu um roronar suave. Sob a condução firme do pai de Ryu, o carro deslizou suavemente pelas ruas de Tóquio no início da manhã. A estação Shimokitazawa não ficava longe do Starry. Após uma curta viagem de carro, eles chegaram ao seu destino. Depois que o carro parou, as meninas saíram uma após a outra, cada um em silêncio, maravilhado com o imenso poder do dinheiro. Originalmente, eles deveriam caminhar cerca de 10 minutos para chegar à estação, e considerando que Ryu dormiu demais, o horário do encontro deles deveria ser adiado. Mas graças à carona oferecida pelo pai dela, eles acabaram chegando muito mais cedo. Ao saírem do carro, ouviram a mãe de Ryu reclamando com a filha, que agora estava acordada. Ryu, se estiver faltando alguma coisa por aí, é só comprar. Eu sei. Se você ficar sem dinheiro, lembre-se de nos avisar. Certo, entendi. Não se apegue à situação financeira precária se estiver sem dinheiro. Aqui estão 500 mil ienes nesta carteira para você usar. E lembre-se, eu sei. Não diga isso de novo, mãe. Nossa, você acha que eu sou irresponsável ou algo assim? A voz elegante e tranquila de Yamada Ryu soava um pouco impaciente, dando tapinhas confiantes no peito com uma expressão que gritava: por que minha mãe não confia em mim? No entanto, esse tipo de expressão poderia enganar sua mãe excessivamente carinhosa, mas com certeza não enganaria ninguém mais presente. Afinal, essa garota literalmente dormiu durante todo o horário da reunião. Como ela teve a audácia de dizer que era confiável? Enquanto Ryu saía do carro com dificuldade, do outro lado, o pai dela puxou Minami para um canto. Então, Minami-kun, ele disse, piscando o olho, o que você achou deste carro? Minami, que estava esperando Yamada Ryu e sua mãe terminarem seus assuntos, não esperava que o pai de Yamada lhe dissesse algo assim de repente. Ele virou a cabeça, um pouco surpreso, mas logo em seguida Minami assentiu sinceramente, sem esconder nada. Ele estava realmente bastante interessado no carro especialmente adaptado do pai de Yamada, que podia acomodar muitas pessoas. Não foi porque era caro ou especialmente confortável. Foi porque Minami se lembrava claramente. Nas simulações em que ele alcançou um final feliz com as garotas, ele costumava levá-los em viagens, viajando juntos. Ao levar consigo uma família grande como essa, viajar normalmente seria bastante inconveniente. Se ele tivesse um carro como esse para viagens rodoviárias, isso tornaria tudo muito mais fácil. Afinal, o Japão não era tão grande assim. Basicamente, você poderia dirigir por aí e explorar tudo. O pai de Yamada sorriu e apoiou o braço no batente da janela, falando em tom suave. Quando você voltar de Akita, eu te dou um. Minami soltou um pequeno som de surpresa. Será que você realmente poderia oferecer isso assim, sem mais nem menos? Como era de se esperar de uma família super rica que administrava um hospital particular em Tóquio. Um carro de luxo, simplesmente dado de presente? Por um instante,
Minami não conseguia deixar de sentir que mesmo antes de se casar com Ryu, ele já estava sendo patrocinado por ela. No entanto, isso não é muito apropriado, Yamada-san. Minami continuou balançando a cabeça e recusou. O presente era simplesmente extravagante demais. Ele e Ryu ainda eram apenas namorados. Aceitar um carro de luxo agora seria muita presunção. Mas, diante das preocupações de Minami, o pai de Yamada simplesmente acenou com a mão e deu uma risadinha. Não pense demais nisso. É apenas um domingo, mas com a condição de que você primeiro tire sua carteira de motorista e cuide bem da minha filha enquanto estiver em Akita. Ele deu um tapinha no ombro de Minami com um sorriso. Afinal, não há muitas pessoas que consigam convencer Ryu a viajar para longe. O pai de Yamada conhecia muito bem a personalidade da filha. Normalmente, ela nem se dava ao trabalho de ir a lugares um pouco mais distantes. Ela economizaria absolutamente cada grama de esforço sempre que possível. E, no entanto, essa filha de espírito livre estava realmente disposta a viajar 600 quilômetros até Akita apenas para estar com Minami. Ao perceber esse fato, o pai de Yamada ficou um tanto surpreso. Dizia tudo, por meio de sinais tão pequenos. Ele podia entender perfeitamente o quanto sua filha estava apaixonada por aquele rapaz de cabelos negros. Após mais um pouco de conversa, assim que Ryu finalmente tirou a mala do carro, o pai de Yamada deu uma risadinha, acenou em despedida e foi embora. Ufa, vamos lá, Minami. Não vamos perder mais tempo. Ryu aproximou-se e, parando atrás de Minami, começou a incentivá-lo com uma expressão impassível. Mas antes mesmo que ela pudesse terminar a frase, Nijika já havia se adiantado, puxando os lábios irritantemente calmos de Ryu. Você? Está falando sério? Se você não tivesse dormido demais, teríamos chegado bem mais cedo. Agora você é quem está nos dizendo para nos apressarmos? Ela resmungou enquanto meio que arrastava Ryu em direção à entrada da estação. Ao ver as outras garotas carregando suas bagagens e seguindo atrás, Minami balançou a cabeça e silenciosamente seguiu os passos deles. Após entrar na estação e caminhar mais 30 metros, eles avistaram Goto Itori e Kuyukita esperando mais à frente. Não há necessidade de dizer nada sobre Kuyukita. Afinal, era um passeio de um dia. E seu rosto jovem e bonito estava levemente maquiado, irradiando uma suave luminosidade. Mas o que realmente chamou a atenção de todos hoje foi Goto Itori. Ela não estava com muita maquiagem. Ela simplesmente havia aparado um pouco a franja que estava muito comprida. E em vez do habitual fato de treino rosa antiquado, ela usava um casaco de malha claro, próprio para passeios. As mangas eram um pouco compridas, então seus dedos delicados só apareciam ligeiramente. Não havia decorações nem logotipos em seu peito, apenas as curvas puras e naturais que até as outras garotas instintivamente olhavam, sentindo-se um pouco constrangidas com suas próprias figuras, e seus vívidos olhos azuis, mais puro que o céu de hoje, espiou timidamente por baixo da franja. Um simples olhar para ela despertava em mim o desejo de protegê-la. Seus traços faciais eram refinados e delicados. Sua pele, tão pálida por raramente sair de casa, quase parecia luminosa. Era preciso dizer, a beleza de Goto Itori definitivamente mereceu a nota 9 de 10, mesmo sem maquiagem. Apenas esse estilo simples exalava uma aura de beleza frágil, se ela se vestisse adequadamente. Minami balançou a cabeça negativamente. Seria tão lindo, ele mal conseguia imaginar. Ah, Minami, ele também o avistou claramente. A expressão ligeiramente ansiosa de Tori se iluminou com entusiasmo. Ela acenou vigorosamente para ele. Ela até começou a correr, com suas botas marrom claras batendo no chão. Infelizmente, ela só conseguiu dar alguns passos, antes de tropeçar nela mesma, e caindo de cara no chão. Ugh! E Tori sentou-se, esfregando a cabeça. Ela realmente não conseguia entender por que sua mãe insistia que ela usasse aquela roupa estranha hoje. Não teria sido muito mais fácil usar um simples fato de treino? E agora, por causa dessas botas desajeitadas, até mesmo ficar de pé lhe causava dor no tornozelo. Sentindo-me um pouco injustiçada, a mente de Tori vagou para o que sua mãe havia dito na noite anterior. E Tori, lembre-se, dessa vez você vai conhecer os pais da Minami. Você precisa causar uma boa impressão. É? Não é. Chega de usar aqueles agasalhos feios. Você tem que usar essa roupa amanhã. E ajeita essa franja também. Você sabe como está parecendo? Sem mas. Escuta aqui, Tori. Minami é um menino. É claro que ele ficará maravilhado se você se arrumar para ele. É assim que os meninos são. Mostrar o seu melhor lado para alguém de quem você gosta. É uma das coisas que mais alegram uma garota, sabe? Foi isso que ela disse, de qualquer forma. Mas mãe, você já parou para pensar que pedir para alguém com ansiedade social mostrar seu lado perfeito na frente da pessoa de quem gosta é praticamente uma missão impossível? E Tori estava praticamente arrancando os cabelos por dentro. Ela tinha estragado tudo completamente. Finalmente reunindo coragem para me arrumar. E antes mesmo que Minami pudesse admirá-la como deve ser, ela caiu de cara no chão. Esqueça causar uma impressão perfeita agora, até mesmo proteger sua imagem normal parecia impossível. Ela suspirou interiormente, tentando se levantar, mas seu pé ainda doía por causa das botas desconhecidas. Quando ela já não sabia o que fazer, uma voz chamou. Você consegue se levantar, Itori? E junto com a voz, uma mão foi estendida em sua direção. Itori instintivamente olhou para cima. Seus olhos nervosos, semelhantes aos de um hamster, encontraram os olhos negros, claros e límpidos do jovem à sua frente. Ele piscou uma vez e depois sorriu enquanto a elogiava. Itori, essa roupa combina muito com você. Você está muito melhor do que com seus agasalhos de sempre. Ao ver a expressão de surpresa nos olhos de Minami, o rosto já pálido de Goto Itori corou instantaneamente, como se ela tivesse sido mergulhada em água quente. Suas palavras de elogio, como a água cristalina de uma nascente na montanha em pleno verão, fluiu de forma doce e refrescante.
Foi somente então que Itori finalmente entendeu o significado das palavras de sua mãe. Fazer com que a pessoa de quem você gosta se sinta impressionada com a sua aparência era realmente algo maravilhosamente gratificante. No entanto, sendo naturalmente tímido, ela não conseguia encontrar palavras para dizer naquele momento. Tudo o que ela conseguiu fazer foi soltar um suave Sua mão pálida, a princípio, hesitou um pouco e recuou, mas finalmente, com um movimento repentino, ela estendeu a mão e segurou firmemente a mão estendida de Minami. Naquele momento, Itori sentiu isso claramente. Era como se ela tivesse agarrado o próprio sol, e com esse simples gesto, todas as nuvens escuras que pairavam em seu coração se dissiparam, foram completamente varridos, sem deixar sequer um rastro. Capítulo 321. Após se reagrupar com Goto Itori e os outros, Minami não parou. Eles seguiram imediatamente para o segundo e terceiro pontos de encontro. O segundo ponto de encontro foi bem em frente aos portões principais da escola secundária Shuka. Este local foi escolhido principalmente porque Shinjo Akane, Futaba Ryu e Matsuzaka Sato moravam nas proximidades. Além disso, a escola secundária Shuka ficava convenientemente perto da estação. Minami e as garotas só precisaram andar algumas centenas de metros antes de avistarem as três, Ryu, Akane e Sato. Ryu Futaba estava exatamente como sempre. Um chapéu de abas grossas, um casaco cinza simples, porém aconchegante, e longos cabelos grisalhos ondulados. Toda a sua aparência exalava um charme sofisticado e discreto. Uma elegância discreta emanava dela. Ao lado dela, Shinjo Akane e Matsuzaka Sato também não estavam arrumadas. Eles usavam apenas jaquetas acolchoadas da estação. Com as mãos estendidas de forma rígida, tinham um charme meio desajeitado. Assim que avistaram Minami e os outros, a energia deles aumentou drasticamente. Principalmente Akane, que começou a pular no mesmo lugar e acenar com entusiasmo, parecendo em tudo um adorável pinguim batendo as asas em sua roupa fofa. Minami respondeu com um aceno caloroso e um sorriso, e então os cumprimentou adequadamente. Com todos reunidos, dirigiram-se ao terceiro ponto de encontro, que não era Licurreco. Afinal, a Licurreco ficava em um bairro residencial. Ir até a estação a partir dali poderia levar muito tempo e eles poderiam perder o trem. Então, após alguma discussão entre Minami, Shizato Nishikiji e Takina Inoue, eles decidiram que seria na estação de Tóquio. Não era exatamente ao lado da Licurreco, mas também não era muito longe. Além disso, Minami e o grupo tiveram que retirar seus bilhetes nas máquinas de venda automática da estação de qualquer maneira. Encontrar os outros lá economizaria tempo e faria com que toda a viagem parecesse menos corrida. Todos eles carregaram suas malas e seguiram para a estação de Tóquio. Ao longo do caminho, Minami fez questão de ligar para Shizato e Takina, só por precaução, caso acontecesse algo do tipo. Senhorita Yamada dorme demais e vira um cadáver. Felizmente, nenhum desastre desse tipo aconteceu. Com Takina por perto, mesmo que Shizato tentasse dormir até mais tarde, ela seria arrastada da cama num instante. Eles caminharam por cerca de 10 minutos antes de chegarem à estação, onde avistaram Shizato e Takina, uma de vermelho, a outra de preto. Shizato estava devorando um pãozinho de carne fumegante comprado na loja de conveniência. Fios de vapor escapavam de sua mão, e o jeito como ela o devorava com tanto prazer fazia os viajantes próximos pararem para olhar. O aroma e o calor do pãozinho enchiam o ar, especialmente tentadores para os passageiros famintos que haviam pulado o café da manhã. Ao lado dela, Takina estava muito mais tranquila. Ela mordiscava silenciosamente um sanduíche frio, comendo de um jeito que não incomodasse ninguém. A Minami-kun. Ao vê-los se aproximarem, Shizato enfiou o último pedaço do pãozinho de carne na boca e jogou a embalagem oleosa na lixeira com um sorriso, acenando alegremente para ele. Conforme Minami se aproximava, ela fez beicinho. Nossa, você é muito lento, Minami-kun. Nem consegui tomar café da manhã. Tive que pegar algo rápido para matar a fome. Eu queria comer aqueles bentos instantâneos com todo mundo no Shinkansen. Minami não conseguiu evitar lançar-lhe um olhar. Na verdade, ele havia chegado mais cedo graças à carona que o pai de Yamada lhes ofereceu. Eles estavam abantados em relação ao horário previsto na estação de Tóquio. E, no entanto, lá estava ela, culpando pelo seu ataque de fúria por causa do lanche. Ele suspirou, mas não discutiu. Em vez disso, deu um tapinha leve na cabeça dela e se virou para Takina. Minami-kun. Após terminar seu sanduíche, Takina acenou discretamente com a cabeça em sinal de aprovação. Muito bem, vamos lá, Shizato, Takina. O trem deve chegar em breve, devemos entrar. Sim. Vamos nessa. Ouvi dizer que já está nevando em Akita, talvez a gente consiga ver a neve da janela do trem. Ao se mencionar a neve, as garotas atrás deles se animaram. Eles prontamente pegaram seus celulares e mudaram para o modo câmera. Minami deu uma risadinha interior ao ver a cena. Como era de se esperar, as meninas simplesmente não resistiram à magia da neve, dos poros do sol ou dos céus estrelados. Ele balançou a cabeça e entrou na estação de Tóquio. Graças ao aquecimento e outras comodidades, a temperatura interna era muito mais suportável do que a externa. Dando sequência ao processo, Minami utilizou as máquinas para imprimir os ingressos. Eles esperaram no salão da estação por cerca de 20 minutos até que o anúncio fosse feito para embarcar. O resto foi rotina, embarque e guarda-volumes. Mas uma coisa chamou a atenção. Isto está silencioso demais. Minami olhou em volta para o vagão de primeira classe. Além do grupo deles, o local estava praticamente vazio. Apenas alguns passageiros e o que pareciam ser funcionários públicos. Nada surpreendente. Eles partiram antes da correria do Ano Novo. E com o tempo frio, a maioria das pessoas não queria viajar. Isso explicava os assentos vazios. Minami deu de ombros e ajudou as meninas a guardar suas bagagens. Assim que todos se sentaram, ele encontrou um lugar para si. Os assentos do Shinkansen eram muito parecidos com os do trem de alta velocidade da China, totalmente giratórios em 180 graus.
permitindo que os passageiros ficassem de frente para qualquer direção. É por isso que tantas cenas românticas de anime se passam em trens. E com certeza, como alguém que também já se deparou com tantos caminhos de relacionamento simulados, Minami também deveria ter uma viagem romântica de Shinkansen, principalmente depois de sair de Tóquio, quando as estradas cobertas de neve e as montanhas distantes surgiram à vista. Não deveria ser ainda mais romântico? Infelizmente, esse tipo de cena, contemplando os olhos da heroína enquanto a paisagem nevada e os picos das montanhas desfilavam pela janela, não ia acontecer para Minami. O motivo era simples. Minami, ei, venha sentar aqui. Sem demonstrar qualquer expressão, a senhorita Yamada apoiou a bochecha na palma da mão e deu um tapinha casual no assento vazio ao lado dela. Ela parecia encarar a situação com tanta naturalidade, como se estivesse dizendo para todas as outras garotas em alto e bom som, que Minami já tinha sido conquistada pela banda que encerraria o show, e sua atitude excessivamente confiante. Isso naturalmente provocou descontentamento nas outras garotas, em especial, a dupla representando a Liko Reco Shizato Nishikiji e o trio da escola secundária Shuka liderado por Shinjo Akane, foram os que reagiram com mais veemência. Por falar nisso, você não dormiu demais hoje, Yamada-san? Finalmente conseguimos pegar o Shinkansen, e são 4 horas de viagem, você provavelmente deveria tirar um cochilo. Não se preocupe, eu cuido do Minami-kun para você. Shinjo Akane atacou primeiro, mas antes mesmo de seu ataque chegar à metade, Shizato Nishikiji interrompeu com um gesto de mão. Yamada-san precisa descansar, mas Akane-san, você também não precisa comer alguma coisa? Ouvi dizer que Seika-senpai disse que você pulou o café da manhã só para pegar o trem. Nós nos viraremos muito bem sem a sua preocupação, Nishikiji-san. De qualquer forma, não estamos com tanta fome. E além disso, Minami-kun também não comeu. Não seria melhor se ele se sentasse conosco? Assim, podemos comer todos juntos sem incomodar ninguém. Não querendo deixar a interferência de Shizato passar impune, Akane respondeu com perfeita serenidade, enquanto a pequena discussão entre eles se intensificava. Yamada-san, por outro lado, estava perturbadoramente calmo. Ela simplesmente voltou a olhar para Minami. Então, Minami, ignore-os. Venha sentar-se aqui. E com essas palavras, caiu como uma pedra. Outra tempestade verbal começou. A discussão tornou-se mais acirrada e apaixonada. Por fim, a discussão estava tão acalorada que eles praticamente se esqueceram da presença de Minami. E à medida que a discussão entre eles aumentava, Minami apenas suspirou e balançou a cabeça, levantando-se em seguida. Sob o olhar surpreso de Parasan, Seika Ijishi e Kikuri Hiroi, ele sentou-se ao lado de Parasan, bem perto da janela. Minami-kun? Minami lançou um olhar curioso para Parasan. Você não vai fazer nada a respeito? Ela fez um gesto em direção às meninas que ainda discutiam. Parasan não resistiu e perguntou. Não há necessidade. Minami acenou com a mão, em sinal de desdém. Eles não vão lutar de verdade. Na verdade, ele já tinha visto essa cena inúmeras vezes em simulações. Afinal, com 9 pessoas morando juntas, por mais próximas ou harmoniosas que as coisas parecessem, sempre haveria pequenos conflitos no dia a dia. Por exemplo, o gosto de Ryu Yamada por dormir até mais tarde. Esse tipo de vibe relaxada e preguiçosa nunca combinou bem com a energia ilimitada de Shizato. É por isso que, nas simulações, a senhorita Yamada e a senhorita Nishikiji frequentemente tinham pequenas discussões e brigas amistosas. Mas no final, eles sempre faziam as pazes. Porque suas personalidades, a independência despreocupada de Yamada e a natureza calorosa e sociável de Shizato, não entravam em conflito. Na verdade, essa troca de farpas entre eles acabou por aproximá-los ainda mais. Além disso, essas garotas eram mestres na arte da argumentação verbal. Não importa quantas vezes eles discutissem. Mas geralmente, depois de alguma discussão, os ânimos se acalmavam e ninguém levava nada para o lado pessoal. Caso contrário, os 9 não teriam se tornado tão próximos ao final da simulação. Quanto a intervir para separar a briga, Minami esfregou as têmporas. Existe um velho ditado: 3 mulheres fazem um drama. E aquilo? Não eram apenas 3 mulheres, era um grupo inteiro de garotas discutindo, tentando impedi-los. Só de pensar nisso, ficou claro que era inútil. Pior ainda, se ele interviesse e demonstrasse qualquer parcialidade, isso poderia agravar a situação? O que era apenas uma pequena discussão poderia se transformar em uma briga generalizada. Então, depois de trocar algumas palavras discretamente com Seika Ijishi, Parasan e Kikuri Hiroi, pedindo aos adultos mais sensatos que ficassem de olho no time de menores de idade, Minami recostou-se no assento, virou-se para a janela e deixou seu olhar vagar. Não porque ele quisesse admirar a paisagem de inverno do lado de fora do trem, mas simplesmente porque ele estava tentando exibir a tela de simulação sempre presente, que pairava fora do campo de visão. Em sua visão turva, a interface, geralmente calma, agora cintilava levemente com ondulações. E dentro dessas ondulações, apareceu uma linha de texto flutuante, nítida e inconfundível. Notificação do sistema. Presença de todos os corações do amor detectada. Ativar o coração do amor? E sim, ou não. As opções mais simples pairavam no ar. Minami ergueu uma sobrancelha, incapaz de esconder sua reação. Parece que a teoria dele estava certa o tempo todo. O coração do amor só podia ser ativado quando todos os 9 portadores estivessem presentes. Contemplando as palavras que flutuavam à sua frente, Minami inclinou ligeiramente a cabeça, lançando um olhar para as garotas que agora estavam envolvidas em uma animada partida de Uno. Até mesmo Itori Goto, a garota com ansiedade social, estava brincando ativamente e sorrindo, finalmente se permitindo aproveitar a viagem. E naquele momento Minami hesitou, porque ele ainda não tinha ideia do que ativar o coração do amor realmente faria. Que efeito teria esse objeto misterioso? Será que isso poderia ser perigoso? Mas, se eu não ativar aqui, se eu deixar o coração do amor no inventário,
Isso poderia representar um risco para eles mais tarde. Ninguém podia afirmar com certeza. Afinal de contas, só porque nada de ruim tinha acontecido até então, não significava que nunca aconteceria. E assim, a decisão que ele tinha que tomar agora, já era óbvia. Olhando para cima, ele fixou o olhar nas opções sim ou não que flutuavam no ar. Então, lentamente estendeu a mão. Assim como naquele primeiro momento 6 meses atrás, quando ele se conectou pela primeira vez com a simulação de relacionamento e começou sua jornada com Itori Goto. Ele pressionou sim. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 322. Minami sentiu como se tivesse caído num sonho. Quando ele abriu os olhos novamente, a paisagem diante dele havia mudado completamente. A carruagem do Shinkansen, as meninas jogando Uno, tudo aquilo havia desaparecido. Em seu lugar havia um corredor com varanda desconhecido, mas de alguma forma vagamente familiar para ele. Um cobertor macio foi colocado sobre ele. Em uma pequena mesa ao lado dele, havia um romance de capa dura. A luz suave do sol incidia sobre o muro do jardim, iluminando os tenros brotos de bambu no pátio. Tudo parecia tão tranquilo e sereno. Onde é isso? Minami ergueu os olhos, percorrendo o olhar ao redor com um toque de confusão. Há pouco tempo, ele estava claramente em um trem-bala Shinkansen a caminho de sua cidade natal, na província de Akita. Como ele havia se encontrado em um instante naquele lugar completamente desconhecido? Será que este é o efeito causado pela ativação dos corações do amor? Minami não entrou em pânico por muito tempo. Em vez disso, franziu levemente a testa, começando a refletir sobre a situação. Ele optou por ativar o recurso Corações do Amor enquanto estava no trem. Assim, no instante seguinte, ele já havia sido transportado para cá. Isso significa que após ativar os Corações do Amor, algo semelhante a um efeito de simulação direta poderia ser desencadeado. Pensando dessa forma, ele estendeu a mão para pegar o romance de capa dura que estava ao seu lado. Sentindo o peso do livro em sua mão e a textura extremamente realista da capa, Minami ficou em silêncio, porque ele conseguia sentir isso claramente. Essa situação era fundamentalmente diferente de uma simulação direta. Uma simulação direta era, em sua essência, apenas uma simulação. Simplesmente projetou toda a sua consciência no mundo simulado. Mesmo que aquele mundo parecesse incrivelmente real, por sua própria natureza, ainda era falso. Minami sempre entendeu isso claramente. Mas desta vez, a ativação de Coração de Amor foi completamente diferente. Minami podia sentir isso. Tudo diante de seus olhos realmente existia. Se foi o ar que ele exalou, o perfume das flores do pátio que lhe chegava ao nariz, ou a luz do sol que sentia, a brisa que lhe roçava a pele. Tudo era real. Não aquela sensação vazia e artificial de uma simulação. Era como se este fosse o mundo em que ele realmente tivesse vivido o tempo todo. Será que Coração de Amor realmente pode ter um efeito tão avassalador? Balançando a cabeça para clarear os pensamentos, Minami afastou aquelas ideias dispersas. Ele não estava em pânico. Afinal, o que tinha que acontecer já tinha acontecido. Agora ele precisava descobrir como lidar com isso. E o primeiro passo para resolver essa situação já estava bem diante dele. Isso foi: onde estou? Minami ergueu o olhar e examinou os arredores. Durante cada simulação direta, o simulador sempre lhe transmitiria as memórias necessárias. Mas desta vez foi diferente. Ele fora jogado naquele lugar sem qualquer aviso prévio, nenhuma transferência de memória do simulador, absolutamente nada. Então, antes mesmo de pensar em uma solução, ele precisava descobrir onde estava. Assim que Minami estava prestes a dar um passeio e olhar em volta, uma voz familiar, elegantemente preguiçosa, surgiu de repente por trás. Minami, você está acordada? O nome me era muito familiar. Tão familiar que assim que a ouviu, o coração de Minami deu um salto. Riu, timing perfeito. Ele se virou sem hesitar, agarrando os ombros da mulher de cabelos azul escuros que se aproximava por trás. Do fundo do coração, disse ele. Fico muito feliz que você esteja aqui. Sim, ele havia presumido que após ativar Coração do Amor, chegará a um mundo completamente desconhecido e sem familiaridade. Mas quem diria que ele encontraria a senhorita Yamada aqui? Só isso já foi um golpe de sorte inesperado. Assim que Minami fez uma pausa, erguendo os olhos para dizer mais alguma coisa, talvez explicar a situação, então, ele congelou, porque a mulher que estava diante dele não era a senhorita Yamada que ele conhecia. Seus curtos cabelos azul escuros balançavam suavemente sob a mão dele. Suas pernas longas, claras e bem torneadas estavam cobertas por meias pretas. Seus característicos e cativantes olhos âmbar continuavam tão encantadores como sempre, com aquela pinta inconfundível no canto. Todas as características inconfundíveis de Ryu Yamada. Mas, além dessas características já conhecidas, este Ryu Yamada tinha sobrancelhas mais longas e finas. Seu rosto, antes jovem e andrógino, havia amadurecido. Cada movimento seu carregava uma graça refinada e feminina, bem diferente de sua antiga personalidade despreocupada e desenfreada. Resumindo, o Ryu Yamada à sua frente parecia uma versão adulta daquele de seu mundo original. E o que chocou Minami ainda mais: a garotinha estava parada ao lado dela, uma criança com cabelo curto azul escuro, exatamente igual à mulher ao seu lado em todos os aspectos, exceto pela pinta em forma de lágrima em sua pálpebra esquerda. Senhorita Yamada, você? Minami falou instintivamente como sempre fazia. Mas antes que ele pudesse terminar, Ryu interrompeu franzindo levemente a testa. Com voz suave, ela olhou para o homem que a segurava pelo ombro e disse: Do que você está falando, Minami? Eu sou Shoji Ryu há 4 anos. Ryu Yamada, não Ryu Shoji agora. Inclinou a cabeça, olhando para Minami com confusão. Minami, ela mudou o sobrenome? Espere, o que ela está dizendo? Quando me casei com você? E quando você mudou de nome? Por que não me lembro de nada disso? Tudo o que acontecia ao seu redor. Minami não havia previsto isso de forma alguma. Espere,
Será que tudo isso é efeito de coração de amor? Seus pensamentos logo se atualizaram. Bastou um instante de surpresa para que ele se lembrasse do coração do amor que havia ativado anteriormente. Embora seus efeitos não tivessem sido claramente explicados, é provável que essa habilidade o tenha afastado de sua linha temporal original e o deixou em um futuro alternativo onde tudo isso era real. Não era impossível. Ele já havia observado fenômenos semelhantes com ferramentas como o cartão de invocação aleatória da filha, ou a missão única, a garota do futuro, todas as quais exigiam contato com linhas temporais futuras para serem usadas ou ativadas. Com isso em mente, Minami rapidamente ajustou sua mentalidade, suavizando a expressão estranha em seu rosto. Ele bateu na testa, esfregando as têmporas como se tivesse acabado de acordar e murmurou: "Desculpe, Ryu. Provavelmente só estou grogue por ter acordado. Por um momento não consegui me situar. Minami, parece que você estava mesmo atordoada." Ryu balançou levemente a cabeça, explicando com um toque de provocação: "Você estava tão confuso que nem reconheceu nossa casa. Só alguém como Boshi faria uma coisa dessas." Nossa casa. Essa frase tocou o coração de Minami. Neste ponto da conversa, ele tinha uma vaga ideia do que estava acontecendo. Parecia que, após ativar Coração do Amor, essa habilidade o transportou para uma linha temporal completamente desconhecida. O que também explicava por que a mobília ali lhe dava uma estranha sensação de familiaridade. Analisando cuidadosamente as palavras de Ryu, não foi difícil perceber, nessa linha temporal futura, ele parecia ser casado tanto com Ryu Yamada quanto com Itori Goto. Mas, eram só os dois? Ou, como antes, será que todas as 9 meninas vieram ao mundo e se casaram com ele? Pensando tão longe, Minami não hesitou. Perguntou diretamente: "Sim, acho que agora estou acordado. Falando nisso, onde está a Itori? Não a vejo por perto." Ryu, se você se refere a Itori, ela foi ao jardim de infância da Miyuki para a reunião de pais. Ryu explicou, depois franziu a testa e lançou-lhe uma pergunta incisiva. "Você já não sabia que o Boshi foi à reunião de pais? Por que está perguntando isso agora, Minami?" Miyuki era filha de Minami e Itori Goto. Hoje era o dia em que Itori compareceria à reunião de pais e professores, algo que todos os membros da família Minami sabiam. "Por que meu marido está fazendo essa pergunta se ele já sabe a resposta?" Ela olhou para Minami com uma expressão ligeiramente confusa, que só aumentou sua suspeita. Para a maioria das pessoas, diante do olhar estranho e das perguntas incisivas de Ryu, eles provavelmente entrariam em pânico. Mas Minami não era como a maioria das pessoas. Ao perceber a estranha luz nos olhos âmbar de Ryu, ele simplesmente acenou com a mão, com um sorriso tranquilo que dizia: "Não precisa fazer alarde. Não é nada. Eu só estava pensando que a Itori já deveria estar chegando em casa. Já é tarde." Sua voz, respiração e tom estavam todos firmes. Não seria exagero dizer que, para ele, mentir era tão natural quanto respirar. Contra alguém tão naturalmente serena quanto Minami, até mesmo as dúvidas persistentes de Ryu foram facilmente dissipadas. Ela sentiu levemente, com o rosto inexpressivo: "Sim, já passa das 5. Ela deve voltar logo, mesmo que esteja em uma reunião." Ufa! Ao ver que Ryu parecia mais tranquilo, Minami soltou um suspiro silencioso de alívio. Graças a Deus, ele conseguiu se safar blefando. Caso contrário, ele realmente não sabia como explicaria sua situação atual. Mas embora ele tivesse ganhado algum tempo, Minami sabia que não podia continuar blefando para sempre. Afinal, mesmo ele só tinha uma compreensão parcial de sua realidade atual. Ele não podia se dar ao luxo de tomar atitudes imprudentes como antes. Pelo menos, até Itori voltar para casa. Ele precisava descobrir uma coisa crucial. Entenda aqui a composição de sua família. Ele não poderia simplesmente continuar sem ao menos saber quantas esposas tinha, poderia? Com esse pensamento, Minami estava prestes a se desculpar e entrar, quando Ryu gritou de repente: "Minami, espere um segundo." Minami parou abruptamente no meio do passo. "Aconteceu alguma coisa, Ryu?" "Algo errado." Ryu lançou-lhe um olhar estranho de soslaio e então falou naquele tom frio e inexpressivo que lhe era característico: "Minami, nós não vamos fazer isso?" A mão que segurava seu braço enrijeceu. Minami ficou boquiaberta em choque. "Espere, um momento. Faça isso." Ela estava falando sério? Senhorita Ryu? Minami esfregou as têmporas. Honestamente, ele estava interessado. Muito interessado. Principalmente no que Ryu estava insinuando. Mas, agora não era a hora para esse tipo de coisa. A situação ainda não estava clara. Cada minuto e cada segundo eram preciosos. Por mais tentador que fosse, agora era absolutamente o momento errado. Além disso, Minami era um homem de caráter impecável e espírito nobre. Ele não podia simplesmente ceder ao desejo num momento crítico como esse. Limpando a garganta, ele apresentou uma desculpa plausível. "Bem, é plena luz do dia. Não seria muito apropriado, não acha, Ryu?" Foi uma desculpa razoável, que sutilmente transferiu o ato para o período noturno. No entanto, Ryu ficou ainda mais confuso. Ela colocou uma mecha de cabelo azul escuro atrás da orelha, revelando seu pescoço delicado e o lóbulo da orelha, e então perguntou: "Mas foi você quem me chamou mais cedo?" Essa única frase quase fez Minami perder a compostura. Meu Deus! Então quem chamou o Ryu? Era o Ryu de antes? Minami, seu tolo sem esperança. Como você pôde ceder à tentação tão facilmente? Ele se repreendeu silenciosamente. Mas Ryu não havia terminado. Ela inclinou a cabeça, piscando seus encantadores olhos âmbar de forma adorável. "Eu até usei a sua favorita, a preta." "Preto." Bem, agora não havia como negar. Minami pressionou os dedos contra a testa, sentindo uma dor de cabeça começar a surgir. Ainda assim, ele tinha muitas desculpas preparadas. Além de não ser apropriado durante o dia, havia algo mais?
Sim, eu liguei para você, mas a Yuna ainda não está acordada? Vamos esperar até ela dormir, ok? Com um sorriso caloroso, Minami estendeu a mão e acariciou a bochecha clara de Ryu, antes de se inclinar para beijá-la suavemente. Um som suave e prolongado. O rosto de Ryu corou quando ela, relutantemente, interrompeu o beijo. Muito bem, então. Minami, vou colocar a Yuna na cama primeiro. Papai deixou alguns comprimidos para dormir para mim, ainda tem alguns. Minami, seriamente. Independentemente da linha temporal, a natureza caótica e imprudente de Ryu Yamada nunca mudou. Ele balançou a cabeça em sinal de impotência, mas ainda assim apertou suavemente o narizinho delicado dela e disse com firmeza: apenas ajude-a a dormir direito. Não diga coisas estranhas. Capítulo 323. Isto é realmente. Observando a figura esguia de Ryu desaparecer dentro da casa, carregando Yuna, Minami soltou um pequeno suspiro de alívio, mas, ao mesmo tempo, uma sensação de espanto o invadiu. O motivo era simples. Este mundo, criado pela ativação do coração do amor, era simplesmente real demais. Como anfitrião de um sistema de simulação de amor, dito arigoto, para Ryu Yamada, para Shizato Nishikiji, Akane Shinjo, Ryu Futaba e Satou Matsuzaka. Minami havia participado de inúmeras simulações. Mas por mais vívidas que fossem, ele sempre sabia. Os eventos que ocorreram dentro da simulação continuaram sendo simulações. Por mais realistas que fossem, mesmo que pudessem prever o futuro até certo ponto, ainda eram simulações. As meninas nas simulações eram fundamentalmente diferentes de suas contrapartes do mundo real, porque nas simulações as meninas seguiriam caminhos predefinidos com base nas escolhas dele, mas na realidade, uma única palavra, um olhar, até mesmo um gesto mínimo podem se desdobrar em inúmeros futuros. Foi essa distinção clara que permitiu a Minami separar a realidade da simulação com tanta facilidade. No entanto, desta vez, é completamente diferente. Após se despedir de Ryu, Minami olhou para a própria mão. Dedos claros e bem proporcionados com linhas nítidas e equilibradas na palma da mão. Sim, ele podia sentir isso. Este mundo era fundamentalmente diferente de uma simulação, ou mesmo de uma simulação direta. No passado fosse uma simulação ou uma projeção direta. Um único pensamento seria suficiente para que ele voltasse à realidade. Mas agora, não importa quantas vezes ele tente acionar esse retorno, ele não conseguiu escapar, e isso foi o mais surpreendente. Felizmente, pelo menos por enquanto, o pior cenário não se concretizou. Minami estendeu a mão para o vazio à sua frente e deslizou o dedo para baixo. Com esse gesto familiar, uma tela de simulação azul pálida começou a se materializar lentamente. Como eu pensava, pelo menos a conexão com o simulador ainda existe. Ao ver a interface do simulador flutuando à sua frente, Minami soltou um pequeno suspiro de alívio. Por mais obscuro e pouco confiável que fosse o simulador, ainda era aquilo que o havia trazido a este mundo. Portanto, naturalmente, retornar à sua realidade original provavelmente também exigiria a ajuda dela. Pensando nisso, Minami estendeu o dedo e deslizou para baixo novamente. Ele queria verificar quanto tempo mais poderia permanecer neste mundo, porque a julgar pelo comportamento habitual do simulador, deveria haver algum tipo de limite de tempo. Assim como quando ele gastou 1.200 pontos de afeto para trocar por 4 simulações, garantindo 12 horas de permanência por simulação. Ou como a missão única, a Garota do Futuro, com Satou Matsuzaka, que também envolvia o uso de pontos de paixão para acessar uma rota futura. Era lógico que sua estadia aqui também tivesse um limite de tempo. Enquanto pensava nisso, a informação surgiu diante dele conforme ele rolava a tela. A anfitrião atual, Minami? É tempo restante. Ilimitado. Pontos de afeto restantes. 4.500. A mão de Minami parou por um instante. Seus olhos se arregalaram um pouco. Ele ignorou as partes referentes ao anfitrião atual e aos pontos restantes. Em vez disso, seu foco permaneceu naquela única frase. Ilimitado. Baixando a mão, Minami mergulhou em pensamentos. Tendo possuído o simulador por mais de meio ano, ele sabia exatamente o que isso significava. Em outras palavras, sua existência neste mundo não estava mais limitada por nenhum prazo. Se ele quisesse, poderia ficar neste mundo para sempre. Mas, isso era sequer possível? Minami franziu a testa pensativo. Se ele ficasse aqui permanentemente, o que aconteceria com o mundo real? E quanto às garotas que ele conhecia lá? O que aconteceria com eles? Por outro lado, durante cada simulação, o tempo continuou a fluir no mundo real. Isso significava que seu corpo no mundo real ainda sentiria sede, fome e fadiga. Se ele não voltasse, o que aconteceria com o corpo dele que ficasse para trás no mundo real? Inúmeras perguntas passaram pela sua mente. Pensamentos complexos emaranhados. Minami franziu ainda mais a testa e estendeu a mão, com a intenção de verificar as condições para retornar à realidade. Mas antes que ele pudesse, Minami te encontrei. O que você está fazendo aqui fora sozinho? Uma voz enérgica chamou por trás. Passos apressados vinham em sua direção. No momento em que Minami se virou, uma figura se atirou em seus braços. Os cabelos dourados balançavam alegremente. Nijika. Ao ver quem era, Minami não pôde deixar de exclamar, atonita. Cabelos dourados. Olhos vermelhos flamejantes, brilhando como chamas dançantes. Não havia como negar. Esta era uma versão adulta de Nijika Ijishi. Seu rabo de cavalo lateral, antes um tanto infantil, agora era um rabo de cavalo único, fino e elegante. Seu antigo estilo fofo de se vestir havia evoluído para algo muito mais elegante. Uma blusa rosa claro e uma saia longa emolduravam perfeitamente sua figura inocente e bela. Minami, instintivamente, a abraçou. E ela não resistiu em nada à proximidade dele. Em vez disso, ela se aconchegou feliz em seu peito, aninhando-se carinhosamente. Esse comportamento aberto e afetuoso deixou uma coisa clara.
Essa Nijika não, essa Shouji Nijika, era provavelmente também sua esposa. Caso contrário, ela teria demonstrado ao menos um mínimo de timidez. Com esse pensamento, Minami relaxou completamente. Ele acariciou suavemente a cabeça dela, sorrindo enquanto perguntava: "O que te traz aqui de repente, Nijika? O que você quer dizer com de repente?" Nijika fez um biquinho adorável ao ouvir as palavras dele. Parece que o Ryu tinha razão. Você realmente acordou todo confuso. Você se esqueceu? Hoje é o nosso dia de reunião familiar. Minami piscou. Dia de reunião familiar? Foi você quem sugeriu isso, lembra? Você disse que como Ryu e Akane estão sempre ocupados, quase não conseguimos ver todo mundo, então deveríamos reservar um dia por mês só para encontros familiares. Fiel ao seu título de anjo de Shimokitazawa, Nijika, ao ver o marido com aquela expressão confusa, deu-lhe um sorriso doce e explicou tudo com atenção. Mas o que ela não percebeu foi que Minami não estava apenas confusa. Ele ainda nem sequer tinha conhecimento da situação por completo. Pouco antes, Ryu havia lhe dito que a chamara especificamente para vir até ali, alegando que tinha algo que queria fazer com ela. Mas agora Nijika estava lhe dizendo: hoje foi um dia importante de reunião familiar. Se ele pensasse bem, não havia a menor possibilidade de a verdadeira Minami ter pedido a Ryu para vir até sua casa num dia como hoje. Significado: fui enganado por aquela mulher. Minami imediatamente visualizou a figura de Ryu desaparecendo pelo corredor mais cedo. Ela deve ter percebido que ele tinha acabado de acordar e notado que ainda estava um pouco grogue, e tentou tirar proveito disso. Com vergonha de perguntar diretamente, ela jogou a culpa nele, dizendo que ele a havia chamado. Aquela mulher. Minami balançou a cabeça, exasperado. Não importa ao mundo, se era o Ryu Yamada desta realidade, ou aquele do seu mundo original. Suas personalidades descaradas e travessas eram idênticas, como cópias impressas no mesmo molde. Enquanto Minami ainda estava sem palavras, Nijika piscou aqueles olhos grandes e disse: "O que houve, Minami-kun? Precisamos ir logo. O encontro de família já está pronto." "Ah, ok." Minami não rejeitou a oferta. Em vez disso, ele naturalmente pegou na mão dela. Minami-kun. Um leve rubor surgiu imediatamente nas bochechas claras de Nijika. Ela chamou-o pelo nome timidamente, mas não soltou a mão dele. Minami percorreu com o olhar a expressão doce e tímida dela e sentiu uma profunda satisfação. Nijika ainda era Nijika. Mesmo depois de se tornar sua esposa, aquela personalidade adorável não mudou nada. Os dois caminharam de mãos dadas em direção à casa. Enquanto caminhavam, Minami observava atentamente a residência em que se encontrava. Parecia ser uma grande propriedade construída para ele e as meninas. A propriedade era extensa. Havia um portão externo para o pátio e um portão interno que dava acesso à casa principal. Havia pátios internos tanto no lado esquerdo quanto no direito. O lugar onde ele estava antes não era um pequeno quintal, mas sim o pátio esquerdo. Eles caminharam por um corredor longo, simples e elegante em direção ao coração da casa. Depois de contornar o pequeno caminho pavimentado com pedras, Minami seguiu os passos de Nijika até o pátio do lado oposto. Enquanto caminhavam, Minami não parava de olhar em volta, ficando cada vez mais impressionada. Só esta residência principal deve ter custado uma fortuna. Sem falar dos edifícios auxiliares que se estendem a partir das extremidades, como estúdios de prática musical e outras instalações. Só de imaginar os custos da construção, Minami balançou a cabeça em sinal de reprovação. Era óbvio. Nesse mundo, a carreira dele e a das garotas devem ter sido incrivelmente bem-sucedidas. Caso contrário, não haveria como eles conseguirem arcar com uma propriedade desse tamanho, que praticamente formava um distrito próprio, pertencente exclusivamente à família Shouji. Enquanto Minami estava perdido em pensamentos, Nijika subitamente se agachou à sua frente, com uma das mãos pálidas agarrando o abdômen. Kugi. Suas sobrancelhas delicadas se franziram firmemente. Sem hesitar, Minami instintivamente estendeu a mão para ampará-la, que quase caiu para frente, e a ajudou a sentar-se junto ao longo corredor. Ao ver o rosto dela empalidecer, Minami sentiu uma súbita pontada de angústia e preocupação. Ele estendeu a mão, enxugando delicadamente o suor frio de sua bochecha, e perguntou suavemente: "Você está bem, Nijika? Devemos ir ao hospital?" Conforme solicitado, Minami já estava preparado para usar uma pílula de recuperação universal, se necessário. Mas Nijika balançou a cabeça negativamente. Encontrando uma posição confortável encostada no peito de Minami, ela sussurrou o verdadeiro motivo. Descobriu-se que ela já havia descoberto no início de março que estava grávida do filho de Minami. Sentir náuseas e mal-estar repentinos tornou-se algo frequente ultimamente. "Minami-kun, o que você acha? Nosso bebê vai se parecer mais com você ou mais comigo?" A esposa de cabelos dourados murmurou em seu ouvido, meio em tom de brincadeira. "Acho que o bebê pode puxar a mim. Afinal, com a sua personalidade, Minami, você não parece ser o tipo de pessoa que causa tanto alvoroço." Ela fez uma pequena pausa e acrescentou: "Mas até lá, Minami-kun, você tem que ficar ao meu lado e cuidar de mim, está bem?" Ela piscou aqueles olhos âmbar de forma brincalhona, aconchegando-se mais perto dele. Minami não tinha resposta para ela. Como poderia ele fazer promessas irresponsáveis, visto que não pertencia verdadeiramente a este mundo? Tudo o que ele podia fazer era acariciar ternamente seus cabelos dourados e, em silêncio, voltar o olhar para a paisagem do pátio. Os cardos floresciam em nítido contraste com o sol. As fontes de bambu tilintavam ritmicamente sob a água corrente. A luz suave do sol filtrava-se pelo ambiente. Ele a abraçou forte. A sensação foi surreal, como se o próprio tempo tivesse parado para eles. Uma felicidade indescritível invadiu seu peito. A náusea repentina de Nijika veio e passou rapidamente. Ainda assim, atenta ao seu estado, Minami apenas acariciou sua cabeça e a incentivou gentilmente a descansar. Afinal, uma mulher grávida era extremamente preciosa. Os encontros familiares podiam esperar, a saúde dela era a prioridade.
Com algum esforço, ele finalmente conseguiu que ela se deitasse. Quando ele estava prestes a sair, ela o chamou. Ah, certo, Minami-kun, você provavelmente deveria verificar o outro pátio também. Shizato e Takina ainda estão esperando lá. As palavras repentinas de Nijika chamaram a atenção de Minami. Ele olhou para ela com uma ponta de vontade de ficar e continuar cuidando dela. Mas no final, sob a insistência repetida de Nijika, Minami finalmente assentiu. Entendi. Depois de se certificar de que ela o ligaria imediatamente caso algo acontecesse, ele saiu e dirigiu-se para o pátio lateral. Na verdade, ele estava bastante curioso sobre Nishikiji Shizato e Inoue Takina, que ele ainda não havia conhecido neste mundo. Mas assim que ele chegou ao pátio, vozes alegres clamavam: Minami-kun, por aqui! Duas figuras acenaram animadamente. A garota loira e animada e a garota calma de cabelos pretos largaram os espetos que estavam grelhando e se levantaram. Neste mundo, Nishikiji Shizato e Inoue Takina claramente se tornaram mulheres maduras. Das duas meninas com cabelos loiros e pretos iguais que brincavam ao lado deles. Era óbvio. Shizato e Takina também se tornaram esposas de Minami. As duas jovens, agora recém-casadas, haviam se desfeito de qualquer traço de feminilidade. O cabelo loiro de Shizato havia crescido bastante. Enquanto isso, Takina havia trançado seus cabelos negros em uma longa e elegante trança que caía graciosamente sobre seu peito. Embora tivessem amadurecido lindamente, suas expressões continuavam exatamente como quando Minami os conheceu pela primeira vez. Uma animada e cheia de energia, a outra tranquila e graciosa. Capítulo 324. Minami-kun. 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 Vem aqui. Sente-se. Sem hesitar, Shizato Shoji se levantou e agarrou a mão de Minami. Seu sorriso vibrante, tão radiante que contagiava a todos com seu sorriso, se curvava nos cantos dos lábios. Puxando Minami consigo, ela o conduziu até onde eles estavam sentados. Takina Shoji também se levantou silenciosamente, cedendo seu lugar para ele. Seus elegantes olhos cor de glicínia percorreram a área, como se estivessem procurando por alguém. Mas, depois de vasculhar o local, ela não encontrou quem procurava. Seus belos olhos se abaixaram ligeiramente, e ela não pôde deixar de perguntar. Minami-kun, onde está Nijika-chan? Pensei que ela tivesse ido te ligar. Nijika não estava se sentindo muito bem, então a mandei para a cama descansar. Minami respondeu casualmente enquanto jogava mais alguns pedaços de carvão na caixa de fogo da churrasqueira. A gravidez de Nijika provavelmente era de conhecimento geral na família Shoji. Não havia necessidade de ele esconder, mas logo após terminar de falar, Shizato caiu na gargalhada, e não apenas rindo, ela piscou exageradamente para Minami, com uma expressão brincalhona e ardilosa tão óbvia que Minami não resistiu e beliscou sua bochecha, perguntando sem rodeios. Do que você está rindo? Hehe. Mesmo com a bochecha amassada, Shizato não demonstrou nenhuma vergonha, exibindo um sorriso maroto. Não é nada, eu só estava pensando. Minami-kun deve ter se esforçado muito, né? A pobre Nijika-chan nem conseguiu escapar das suas garras malignas. Enquanto falava, ela passou o dedo de forma brincalhona pelo peito de Minami. Ela até disse que não aguentava mais, mas você continuou, né, Minami-kun? Ela não terminou a frase, mas seus olhos flamejantes lançaram-lhe um olhar que dizia: você sabe exatamente o que eu quero dizer. Minami. Honestamente, após se casar, Shizato tornou-se ainda mais ousada e desavergonhada. Agora, ela podia até mesmo fazer piadas tão ousadas na cara dele sem o menor pudor. Por sorte, o próprio Minami conseguiu lidar com a situação, mas Takina não. Ela lançou um olhar fulminante para Shizato. Chega, Shizato. Apesar de Takina ter amadurecido, quando o assunto era esse, ela ainda demonstrava a mesma timidez da adolescência. Por que você está me mandando calar a boca? Shizato cruzou os braços, parecendo completamente despreocupada. Estou fazendo isso para o seu próprio bem, Takina. Você obviamente quer ser como a Nijika-chan também, não é? Estou apenas te ajudando a desenvolver um pouco de tolerância ao constrangimento. Caso contrário, como você vai se soltar? Isso é diferente. É uma questão completamente diferente. Takina bufou completamente exasperada. Eu gosto de crianças, claro, mas não a ponto de ficar desesperada. E além disso, eu confio no Minami-kun. Não tenho pressa nenhuma. Após terminar seu pequeno desabafo, ela lançou um olhar fulminante para Shizato novamente. Então, tentando se recompor, a garota de cabelos negros pegou cuidadosamente um espeto perfeitamente grelhado e o entregou a Minami. Aqui está, Minami-kun. Por favor, aproveite. Ah, obrigado. Minami aceitou, sentindo-se genuinamente satisfeita por dentro. Sim, Shizato era selvagem e incontrolável, mas felizmente ainda havia Takina. Com a serena e constante Takina ao redor, nem mesmo Shizato provavelmente conseguiria se comportar de maneira muito extravagante. Pensando nisso, ele aceitou casualmente o espeto que Takina lhe ofereceu, e quando estava prestes a dar uma mordida, Minami ficou paralisada, porque ele viu o que estava espetado no palito que tinha na mão. Era um espeto de algo que você costuma ver em churrascos de quintal, e um vegetal verde favorito entre muitos homens, cebolinha alho. Sim, os supermercados no Japão vendiam cebolinha, e ela também era cultivada localmente. Mas isso não tinha nada a ver com a situação. Na verdade, Minami raramente via cebolinha alho em churrascos japoneses. Só isso já o fez levantar a guarda imediatamente. Ele pousou o espeto e lançou um olhar de soslaio para os itens que estavam grelhando na churrasqueira. O lado de Shizato parecia bastante normal. Milho, batatas e carne de porco marinada, tudo espetado junto. Uma combinação nutricional perfeitamente equilibrada. Ela havia preparado uma boa variedade. Havia até alguns bifes ainda grelhando ao lado. Claramente, ela havia pensado não apenas em si mesma, mas também em Minami e Takina. Comida típica de churrasco.
Quanto à versão de Takina, o olhar de Minami fez uma pausa, porque ele viu claramente o que ela estava grelhando. Ostras grandes cuidadosamente selecionadas, vários espetos de cebolinha pincelados com azeite, e alguns pedaços de aparência muito sólida que ele supo serem rins, mas ele não conseguiu identificar de qual animal eram. O mais ultrajante de tudo, ao lado da grelha havia uma pequena panela de camping, borbulhando com uma sopa de tomate e goji berry, salpicada com cebolinha, exalando um aroma de dar água na boca. Absorvendo tudo aquilo, Minami mastigou silenciosamente os talos de alho que já tinha na boca e lançou outro olhar para Takina. Os olhos suaves e cor de glicínia de Takina piscaram para ele, confusos. O que foi, Minami-kun? Minami, não, Takana. Isso significa que você não está desesperado para ter filhos? Analisando todo esse banquete que aumenta o desejo sexual, ela planejava não dormir esta noite? Minami permaneceu em silêncio. Agora ele entendeu. Se Shizato, após o casamento, expressasse suas emoções de forma aberta e exagerada, então Takina era do tipo que guardava todas as suas intenções bem no fundo do coração, e agia de acordo com elas discretamente. Minami-kun, você gostaria de mais? Ainda tem bastante. Ao ver Minami terminar seu espeto, Takina se animou um pouco. Seus traços delicados suavizaram-se num sorriso gentil e elegante enquanto ela rapidamente preparava mais itens grelhados e os entregava a ele. Takina, você trabalhou tanto no churrasco, você também deveria comer. Ao ver um prato cheio de cebolinha, ostras e rins grelhados, o canto da boca de Minami se contraiu. Raramente se via uma combinação como essa em churrascos japoneses. Ele tossiu levemente e partiu o prato ao meio, empurrando um pouco em direção a Takina. Ah, você tem razão. Agradecendo a gentileza dele com um aceno gracioso, Takina ergueu o queixo alva como a neve, murmurando quase para si mesma. Eu também deveria comer um pouco, para recuperar as energias para esta noite. A última parte foi dita muito baixinho, Minami não ouviu. Mas bastava que os rapazes ouvissem a primeira metade para adivinhar o que a segunda parte implicava. Minami esfregou a testa. Depois do casamento, Takina ficou muito mais ousada do que antes. Provavelmente corrompida por ter passado muito tempo perto da Shizato. Pensando nisso, Minami estendeu a mão e deu um peteleco na testa de Shizato sem hesitar. Sua testa pálida ficou vermelha instantaneamente com o tapa repentino. Ai, por que você me bateu, Minami-kun? Pergunte a si mesmo. Minami tomou um gole da sopa de goji que Takina lhe ofereceu e lançou um olhar para Shizato. Shizato, confusa com sua punição aleatória, parecia querer dizer algo, até que ela viu o que estava no prato de Minami e de repente abriu um sorriso cúmplice. Essa mulher. Minami balançou a cabeça em sinal de impotência e colocou uma ostra na boca. No instante em que a terra ostra deslizou pela sua língua, ele ergueu uma sobrancelha, um pouco surpreso. Esta ostra é realmente muito boa. Embora as cidades costeiras do Japão tivessem sua parcela de ostras, essa textura macia e fresca era algo inédito para ele. Encontrar ostras desta qualidade não foi fácil. Sim. Eu pedi especialmente ao pai do Rio San para trazer sementes de ostra da França. Lembra quando encomendamos aqueles tanques de água grandes? Era para criá-las. Eu até limpei um espaço no quintal para plantar cebolinha verde de primeira qualidade. Takina disse isso com um sorriso tímido. Já que você gosta de comida chinesa, Minami-kun, também encontrei um chefe para me ensinar a fazer pratos como ensopado de cogumelos enoki e caldos de ossos ricos. Minami, espere. Takina, você está me dizendo que começou a se abastecer por conta própria? 2 tanques de água gigantes? E você limpou um terreno para plantar cebolinha? Minami olhou para Takina incrédula. Naquele breve instante, sua impressão de Takina deu um salto triplo dramático. Sob o olhar dele, seu sorriso tímido quase pareceu fazer brotar uma pequena cauda de súcubo que se abanava atrás dela. Suplementos alimentares diários como estes. Será que os rins dele sobreviveriam? Minami ficou momentaneamente sem palavras. Mas diante do olhar expectante de Takina, ele só conseguiu suspirar e terminar a comida em seu prato, enquanto ouvia a conversa de Shizato e Takina. Sobre o que 2 mulheres recém-casadas conversariam. Naturalmente, sobre os filhos de Ryu e Akane, sobre o bebê de Tori, ou como às vezes crianças na rua ainda as chamavam de irmãs mais velhas, mesmo depois de casadas. Sobre os filmes de terror que assistiam à noite. Como eles às vezes se esgueiravam para a cama de Minami quando não conseguiam dormir. Ou outras conversas casuais entre amigas. Ouvir as fofocas deles daquele jeito foi surpreendentemente reconfortante. Embora Minami já tivesse vivenciado muitas simulações diretas antes, eram poucos os momentos em que ele conseguia conversar tão intimamente com as garotas depois do casamento. Ouvir as histórias de vida deles agora parecia incrivelmente real. Mas na verdade, Shizato abraçou Minami repentinamente por trás, apoiando seu queixo macio na cabeça dele. Minami-kun, graças a você estou muito, muito feliz agora. Ela disse isso com tanta ternura. Feliz? Ao ouvir Shizato dizer isso, Minami ergueu o olhar. Claro que estou feliz. Shizato agarrou-se a ele sem pudor, com um sorriso radiante. Se não fosse por você, Minami-kun, eu realmente não consigo imaginar como seria minha vida agora. Nem mesmo Takina pode negar isso, certo? Ela lançou um olhar para Takina. Desta vez, Takina não discutiu. Seus olhos cor de glicínia suavizaram-se ao olhar para Minami. Estamos muito felizes, Minami-kun. Eu vejo. Minami assentiu levemente com a cabeça. As meninas vivem felizes com ele. Só de ouvir isso, Minami sentiu uma profunda sensação de segurança surgir dentro de si. Isso confirmou que tudo o que ele vinha buscando não estava errado. Ele poderia realmente trazer felicidade a essas meninas. Mesmo depois do casamento, isso não mudou. Ele sentia uma estranha paz de espírito. Tão leve e espirituoso por dentro que até sua alma parecia voar. Embora havia um pequeno, minúsculo inconveniente. Ele estava muito cheio.
recheado com cebolinha, ostras e pepinos do mar, nem um pedaço bom de espetinho de carne. Principalmente porque Takina, com seu sorriso gentil, nunca o deixava descansar. Sempre que ele terminava de comer algo, outra porção aparecia magicamente em seu prato. Minami quase comeu ostras suficientes para passar mal. No fim, ele realmente não conseguiu comer mais nada. A refeição só terminou quando Chisato Shoji e Takina Shoji finalmente terminaram de comer. Assim terminou o almoço de churrasco, repleto do aroma irresistível de cebolinha e ostras. Já satisfeito, Minami recostou-se na poltrona macia que Takina havia preparado para ele. Ele ficou sentado ali, observando suas duas esposas arrumarem a mesa. Embora parecessem um pouco cansados, priorizaram o conforto dele, insistindo para que ele se sentasse e descansasse. Minami soltou um suspiro lento. Seu olhar claro e límpido desviou-se lentamente de Chisato e Takina. Honestamente, como homem ele estava sem dúvida no estado mais feliz e realizado possível naquele momento. Ele tinha esposas belíssimas que o satisfaziam em todos os sentidos. Ele tinha filhas sensatas. Ele não precisava se preocupar com casas ou carros. Não havia parentes doentes que sobrecarregassem a família. Em casa tudo estava perfeitamente organizado. A vida em si era tranquila e sem problemas. Era o tipo de vida com que quase todo homem sonhava. E no entanto, ainda não consegui descobrir exatamente onde estou. Minami murmurou algo inaudível. Sim, mesmo agora ele ainda não tinha compreendido completamente a situação. Será que tudo aquilo era real? Ou será que era falso? Será que ele realmente poderia sobreviver neste mundo indefinidamente? Mais importante ainda, será que ele conseguiria algum dia retornar ao mundo real de onde veio? Essas eram todas coisas que Minami precisava descobrir. Capítulo 325. Se este mundo era real ou falso? Por que este mundo sequer existe? Para entender essas coisas havia, na verdade, um método muito simples e direto. O simulador. Aproveitando-se do fato de Chisato e Takina ainda estarem dominando a partida, Minami baixou a voz e estendeu a mão para a frente. A interface do simulador foi aberta. Apresentador atual, Minami Shoji. É tempo de permanência, ilimitado. Pontos de afeto restantes, 4.500. A tela mostrava exatamente a mesma coisa que antes. As sobrancelhas de Minami se contraíram levemente, e ele estendeu um dedo novamente. Embora a interface parecesse inalterada, Minami não acreditou por um segundo que o simulador simplesmente o jogaria em um mundo como este, sem meios de retornar. Como se pressentisse seus pensamentos, a interface calma do simulador de repente começou a ondular. Ao mesmo tempo, os sentidos aguçados de Minami o fizeram levantar a cabeça instintivamente. O que ele viu? A propriedade familiar da família Shoji ao seu redor estava desaparecendo. O sol brilhante foi engolido pela noite. Tudo ao seu redor foi apagado como se tivesse sido eliminado por uma borracha gigante. A escuridão engolfou tudo. Minami tentou olhar para frente, mas uma escuridão densa, tão profunda que obscurecia tudo, cobria o caminho. Ele tentou por reflexo dar um passo para trás, só para perceber que o caminho atrás dele também estava bloqueado, engolido pela mesma escuridão. A escuridão era densa, sufocante. Ele não conseguiu prosseguir. Ele não podia voltar atrás. Ele estava preso na escuridão total do vazio. E então, da escuridão infinita, uma voz tímida sussurrou em seu ouvido. Minami. Boshi. Minami se virou, assustada. Em seu campo de visão estava uma garota de cabelos rosa, vestindo um agasalho esportivo, olhando para ele com olhos tímidos e acanhados. Era uma garota de cabelos rosa que era a cópia exata de Tori Goto. O coração de Minami deu um salto de surpresa. Ele levantou a mão, mas no meio do caminho, congelou. Finalmente ele deixou sua mão cair. Não, você não pode ser Itori. Minami balançou a cabeça, encarando o Itori Goto à sua frente. Se ele estivesse certo, este lugar era o espaço de consciência interna do simulador. Itori Goto jamais poderia entrar em um lugar assim. E no entanto, Minami recuou cautelosamente. A garota de cabelos rosa que estava ali era realmente muito parecida com Itori Goto em todos os sentidos. Isso pode parecer contraditório, mas não era. Do cabelo rosa, ao topete lateral desajeitado, aos prendedores de cabelo amarelos, azuis e rosas, ao tom de voz, ao rosto delicado e tímido escondido sob a franja longa, até mesmo ao padrão de respiração. Tudo combinava perfeitamente com Itori Goto. Não seria exagero dizer que ela era indistinguível. Minami ficou em silêncio por um instante. Então, como se algo lhe tivesse ocorrido, ele ergueu a cabeça. Você é o simulador do amor? Ao proferir essas palavras, ele não estava completamente confiante. Mas quem mais poderia se manifestar como Itori Goto e falar com ele aqui, além do simulador? Não havia uma segunda possibilidade e com certeza isso se confirmou. A garota sorriu timidamente, assim como Itori Goto, e assentiu com a cabeça. Você acertou. Ah, Minami, como era de se esperar de você. Você é mesmo a simuladora Chan. Ao vê-la sentir novamente, Minami não pôde deixar de observá-la atentamente. Ele sempre se referia ao simulador em tom de brincadeira como simulador Chan, mas honestamente nunca teve certeza se o simulador tinha gênero. Ele só deu esse nome porque imaginá-lo como um velho ceboso parecia estranho demais para algo com o qual ele passava tanto tempo. Espere um minuto. Ao refletir, Minami de repente percebeu algo. Sempre que se frustrava durante simulações ruins, ele batia na tela do simulador, e às vezes batia com bastante força. Se o simulador realmente fosse personificado como uma garota agora, então toda vez que ele aparecesse na tela, não foi basicamente uma agressão contra ela. Não, não, não. Minami balançou a cabeça furiosamente, tentando afastar os pensamentos estranhos que fervilhavam em sua mente. Não parecia certo se apegar ao senso comum ao lidar com um simulador. Do outro lado da mesa, talvez pressentindo o devaneio de Minami, a simuladora de cabelos rosados balançou levemente a cabeça e explicou suavemente.
Tecnicamente eu não tenho um corpo físico. Em outras palavras, eu não tenho gênero. Esta forma que vocês estão vendo agora é algo simulado através do coração do amor. Se eu quisesse, eu também poderia ter essa aparência. Sua voz tímida fez uma pausa e então ela levantou a mão. A figura antes sólida à sua frente começou a se desfocar e cintilar com a mão erguida dela, tornando-se etérea e fugaz. Um clarão de luz branca e intensa iluminou a escuridão. E dentre aquele brilho radiante, uma nova figura emergiu lentamente. Usar este formulário para falar com você, deve estar tudo bem agora, certo? Uma voz elegante e tranquila emanou dos lábios de uma garota de cabelos curtos e um tom azul profundo. A Itori Goto anterior havia desaparecido sem deixar rastro, substituída por uma tal de Ryu Yamada, que jogava o cabelo para trás da orelha com um gesto gracioso. Claramente este Ryu Yamada era mais uma forma gerada pelo simulador. Você consegue simular a aparência de personagens que eu já simulei? Minami Shouji franziu ligeiramente a testa enquanto observava a demonstração dela. Não é só a aparência deles, Minami. O simulador, agora com o rosto de Ryu, falou com um tom frio e magnético. Suas vozes, personalidades, hábitos, tipos físicos, preferências, coisas de que não gostam. Contanto que seja uma de suas características, consigo reproduzi-la perfeitamente. Assim que ela disse isso, sua aparência mudou para uma que lembrava a de Nijika Ijishi, com direito a uma voz calorosa e enérgica. Até o jeito como eles gostam de posar, os hábitos deles ao falar, os pequenos gestos inconscientes que fazem. Eu consigo replicar tudo isso, Minami-kun. Ela disse isso com um sorriso radiante, uma expressão alegre e compreensiva que era tão familiar para Minami que chegava a ser perturbadora. Até mesmo a irmã de Nijika, Seika Ijishi, provavelmente não conseguiria notar a diferença. Minami observava em silêncio. Observando Nijika Ijishi em pé na ponta dos pés, com as mãos atrás das costas, irradiando um calor juvenil. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. E finalmente falou. Então, esse é o efeito de colecionar corações de amor. Minami-kun continua tão esperto como sempre. O rabo de cavalo lateral dourado balançava com uma leve inclinação, mas assim como num passe de mágica, transformou-se em longos cabelos grisalhos. Seus olhos vermelhos intensos perderam o brilho, assumindo um olhar frio e intelectual. Usando agora a aparência de Ryu Futaba, a simuladora ajustou calmamente os óculos e respondeu em um tom calmo e analítico. Cada uma de suas simulações, Minami-kun, estava efetivamente me ajudando a coletar dados, cada uma contribuindo com uma peça para recriá-los. Enquanto falava, ela ergueu um único dedo. Sua aparência mudou novamente, desta vez para Kanishinjo, com cabelo curto em tom pastel roxo. Ela deu uma risadinha. Assim que você conseguir um final feliz com alguém, posso salvar uma simulação completa dela, com tudo sobre ela, e coletar corações de amor. Essencialmente me dá a personalidade dela e todo o amor que ela sente por você. Ela fez uma pausa. Em seguida acrescentou. É como um computador, memória, movimento, voz, aparência. Esses são os componentes de hardware. Heart in Love é como instalar um sistema operacional que faz o hardware funcionar. A essa altura, Minami compreendeu perfeitamente o que o simulador estava dizendo. Era exatamente como um computador. Por melhor que fosse o hardware, era necessário um sistema operacional funcional para que tudo funcionasse. Os dados da simulação incluíam CPU, memória, fonte de alimentação, GPU. E Heart in Love foi o sistema operacional que lhe deu vida. Ambos eram essenciais, complementares, inseparáveis. Não é de admirar que o simulador tenha conseguido recriar pessoas como Itori Goto ou Ryu Yamada de forma tão convincente. Porque, de certa forma, com os dados da simulação e com o projeto Coração Apaixonado, o simulador era praticamente outra versão de Itori Goto, de Ryu Yamada. Ao perceber isso, Minami respirou fundo. Então virou a cabeça. Com a voz firme sem alegria nem tristeza, Minami perguntou. O mundo que acabei de vivenciar era real? Sim. Independentemente do que o simulador realmente fosse, o que ele precisava saber agora era se aquele mundo em que acabará de estar era real ou não. Contanto que você queira que seja assim, Minami-kun, pode ser real. E então surgiu a voz suave e reconfortante de Satou Matsuzaka. Assim que essas palavras foram ditas, a escuridão sob os pés de Minami começou a ondular como a superfície de um lago e dentro desse lago, cena após cena se sucedia. Itori Goto estava saindo do jardim de infância com sua filha Miyuki, prestes a ligar para Minami para que ela viesse buscá-las. Em outro lugar, Shizato e Takina ainda estavam arrumando a mesa, lançando olhares discretos de vez em quando para Minami, que havia cochilado em um banco. Nijika, sentindo-se melhor, encostou-se à cabeceira da cama, folheando o álbum de fotos da família Shouji. Um sorriso suave iluminou seu rosto delicado e sereno enquanto ela olhava as fotos calorosas e alegres. Ryu estava gentilmente tentando fazer Yuna dormir, embora a garotinha claramente não estivesse pronta para uma soneca. As cenas mudaram. Agora a vista se deslocou da propriedade Shouji para outros locais. Ryu estava em seu laboratório, exausta e jogada em uma cadeira de escritório, mas só de pensar no encontro familiar daquela noite, uma faísca de energia voltou aos seus olhos, e ela retornou à análise dos dados em sua tela. Akane estava ocupada com seu mais recente projeto de tokusatsu, coordenando o design de cenários e contatando atores. Satou estava em um evento de autógrafos, observando impotente a longa fila de fãs implorando por ajuda a Kita. E além deles, outros continuaram a viver suas vidas neste mundo. Kurumi, Mika e Mizuki da Liku Reco estavam ocupadas administrando seu café.
Os pais de Yamada e Goto estavam compartilhando dicas sobre como cuidar dos netos. Os pais de Futaba, embora ainda estivessem no exterior, pareciam estar planejando voltar para casa para o ano novo desta vez. Matsuzaka Sayuri, sob os cuidados de Satou, havia se mudado para a casa dos Shouji. E tantos outros apareceram em breves vislumbres. Entre eles, Minami viu sua própria família. Ele viu suas irmãs, Naomi e Yuko, com sorrisos alegres e satisfeitos. Ele viu os pais de Akane, em meio a lágrimas, pedindo desculpas a ela pela dor que haviam lhe causado. Ele viu tantas coisas que nunca tinham acontecido no mundo real. Tantos momentos quase perfeitos. Este é um mundo perfeito, Minami-kun. A voz mudou novamente, agora era a voz de Kuyukita. Todas as coisas que você não realizou no outro mundo, os arrependimentos que você ainda carregava, neste mundo tudo foi resolvido. Sim, nem mesmo Minami pôde negar o que o simulador havia dito. O mundo à sua frente era perfeito. Tão perfeito, aliás, que até a mãe de Seika e Nijika, que na vida real havia falecido em um acidente de carro há mais de uma década, ficou impressionada. Neste mundo, a vida lhe fora concedida mais uma vez. Aqui, o acidente nunca aconteceu. Ela chegou em segurança à sala de concertos, onde assistiu à apresentação de Seika ao lado de Nijika, reunindo as duas irmãs que estavam afastadas. Seika e Nijika, criadas com amor pela mãe, cresceram saudáveis e fortes, sem arrependimentos, sem defeitos. Neste mundo, todos haviam encontrado as coisas que mais desejavam na vida real. Mas, este mundo, ainda não é real. Minami balançou a cabeça negativamente. Pelas palavras do simulador, ele já podia perceber. Este mundo, em sua essência, ainda era uma criação do simulador. Só que, diferentemente das simulações anteriores, esta era tão realista que era quase indistinguível da própria realidade. E se não for real? O simulador, agora com o rosto de Satou Matsuzaka, não hesitou em admitir a verdade. Enquanto Minami-senpai estiver disposta a permanecer neste mundo, então, para você, ele é real. Ninguém pode negar isso. Então deixe-me perguntar uma coisa. Minami virou a cabeça. Por que você quer tanto que eu fique neste mundo? Ele conseguia sentir isso claramente. O simulador tinha uma forte esperança de que ele escolhesse ficar. Criar um mundo perfeito, sem preocupações, onde o anfitrião seja feliz, é o objetivo final do simulador de amor. Ela respondeu simplesmente. Essa é a razão pela qual fui criado. Desde o início, o único objetivo do simulador de relacionamentos era construir um mundo completo, perfeito e feliz para seu usuário. Por isso, a empresa constantemente buscava melhores resultados a cada simulação. Mas, jamais interferirei em suas escolhas. O rosto do simulador mudou mais uma vez, retornando à aparência de Ryu Yamada. Sua voz era calma. Assim como em todas as simulações e em todos os finais, a decisão sempre foi sua. Não vou decidir nada por você. Sim. Embora agora possuísse as personalidades, aparências e comportamentos de todas as garotas, o simulador continuava sendo simulador. Ela não tinha personalidade própria nem desejos egoístas. A personalidade que ela demonstrava agora era meramente um reflexo construído a partir dos corações do amor e dos dados simulados de Ryu Yamada e dos outros. Foi por isso que ela jamais interferiria nas escolhas de Minami Shouji como sua anfitriã. Esta é a sua liberdade, Minami. Ela falou calmamente. Foi uma escolha dele. À sua frente havia dois caminhos. Uma opção, permanecer neste mundo, vivendo uma vida feliz e perfeita. Não há necessidade de lutar por dinheiro ou pela sobrevivência. Não há necessidade de gastar energia coordenando as meninas ou convencendo suas famílias. Sem dificuldades, sem sofrimento. Tudo correria bem. 2. Retornar ao mundo exterior. Um futuro repleto de incertezas, tal como todas aquelas simulações passadas, em que tínhamos de fazer escolhas sem garantias. Se ele conseguiria alcançar um final perfeito e feliz como nas simulações. Nem mesmo Minami, com toda a sua experiência, tinha certeza. Tudo lá fora era passageiro, imprevisível. Ele ficou em silêncio. E então, a simuladora falou mais uma vez com um tom sereno. Sinceramente, acho que todas as suas preocupações são desnecessárias, Minami. Ela piscou seus olhos âmbar, idênticos aos de Ryu Yamada, e continuou. Alguém tão inteligente quanto você deveria ser capaz de analisar os prós e os contras facilmente. Então por que hesitar em um momento como este? Ela balançou a cabeça levemente. Abrir mão da felicidade garantida deste mundo, desta vida perfeita, apenas para retornar a uma realidade repleta de incógnitas e imperfeições. É em si irracional. É irracional, admitiu Minami sem hesitar, assentindo com a cabeça. Mas, quando a simuladora parecia que ia continuar, Minami a interrompeu. Essa lógica só se aplica se eu já não tivesse construído relacionamentos, me apaixonado por Itori, Ryu, Nijika, Shizato e os outros. Minami sorriu balançando a cabeça. Ele era humano. Ele tinha pensamentos egoístas. Ele tinha emoções. Ele tinha autocontrole, mas não a ponto de ser imune à tentação. Assim como ele havia dito quando recebeu o simulador pela primeira vez, seu objetivo era estudar muito, entrar em uma boa faculdade, abrir um negócio, ter uma vida tranquila e casar com uma mulher que pudesse satisfazer todos os seus desejos. E neste mundo, ele havia conquistado tudo isso, até melhor do que jamais imaginara. Se eu não tivesse vivenciado todas aquelas simulações, provavelmente teria escolhido este mundo. Minami se agachou. Ele roçou levemente os dedos na superfície abaixo dele, onde aquelas imagens felizes se refletiam como imagens alegres. Sim. Se ele não tivesse passado por tanta coisa no mundo real, provavelmente teria escolhido este mundo perfeito. Mas, é precisamente por ter passado por tudo isso, que agora entendo, são essas coisas que mais importam para mim. Sua voz estava calma agora. Todos eles também existem neste mundo, disse a simuladora. Mas as versões deles que existem aqui, ainda não são reais. Minami balançou a cabeça, firme em suas convicções. Quando uma mentira se torna tão real, será que ainda é mentira?
A simuladora baixou a cabeça e fitou as garotas, Itori, Ryu e as outras neste mundo. Sua voz permaneceu suave. Eles possuem as mesmas personalidades, traços de personalidade e gestos. Não seria errado dizer que são reais. Não nego isso. Minami assentiu com a cabeça. Depois de passar um tempo com os Ryu, Nijika, Shizato e Takina deste mundo, ele confirmou isso. Eles eram exatamente como suas contrapartes reais. Suas ações, personalidades e principalmente a maneira como realmente o amavam, tudo aquilo era real. No entanto, mesmo que sejam reais, elas ainda não são a Itori do meu mundo, nem as garotas que eu conheci. Minami finalmente falou. Ele não disse muito mais, mas não havia hesitação em seu tom de voz. Até a simuladora Chan ficou em silêncio. O que você pretende fazer? Perguntou ela suavemente. Mesmo que não sejam pessoas que eu conheça, os sentimentos delas por mim são genuínos. Minami suspirou suavemente. Quero me despedir deles como deve ser. Sim, as meninas nascidas dos 9 corações do amor deste mundo realmente o amavam. Então, mesmo que eles não fossem o verdadeiro Itori Goto e os outros, Minami não podia simplesmente desaparecer sem dizer uma palavra. Uma brisa dissipou as nuvens que se afastavam. A luz dourada do sol banhava lentamente o chão. Após terminarem de limpar a churrasqueira ao ar livre, Shizato e Takina Shoji interromperam seus movimentos. Seus olhares se voltaram para o marido, que estava reclinado em uma poltrona macia, com os olhos semicerrados, aparentemente cochilando. Vestido com uma camisa leve de primavera, dormindo no pátio, seu rosto parecia especialmente bonito. Traços faciais marcantes, olhos profundos e sobrancelhas elegantes. Tudo isso em conjunto lhe confere um ar indescritível de charme refinado. Olhando para ele dessa forma, a paz que existia nos corações de Shizato e Takina foi inesperadamente despertada. Eles trocaram um olhar, como se tivessem chegado a um acordo tácito. Ambos se inclinaram lentamente para frente. Ao mesmo tempo, duas mãos delicadas estenderam-se suavemente de cada lado. Aparentemente, elas pretendiam fazer alguma travessura com o marido enquanto ele dormia. Mas no instante seguinte, estalo. Aquelas mãos delicadas foram flagradas em pleno movimento pelo marido, que de repente abriu os olhos. Ao mesmo tempo, ele esboçou um sorriso provocador com o canto dos lábios. Pego. Após viver com Minami por tantos anos, Shizato e Takina entenderam imediatamente o que aquele sorriso significava. O que os aguardava a seguir seria, sem dúvida, suas provocações implacáveis e brincadeiras. Afinal, ser pego em flagrante tentando se meter com ele? Eles mereceram. Ambos fecharam os olhos. Preparando-se como prisioneiros diante do destino, aguardam o próximo movimento de Minami. No entanto, o tempo passou, e a travessura brincalhona que esperavam de Minami nunca aconteceu. Só isso já fez com que Shizato e Takina abrissem os olhos instintivamente de novo. O que eles viram os surpreendeu. O homem que estava descansando na cadeira há poucos instantes, já estava de pé. Sem que eles percebessem, ele se levantou silenciosamente, e agora se afastava lentamente. Seus passos eram tranquilos, mas firme, resoluto, sem hesitar. Observando sua figura se afastar, Shizato não conseguiu se conter e exclamou. Minami-kun. Os passos de Minami vacilaram por um breve instante. Ele se virou ligeiramente para olhar para trás. Onde você está indo? Tenho algo para resolver. Vou sair rapidinho. Minami respondeu calmamente. Deveríamos guardar o jantar para você hoje à noite? Takina gritou atrás dele. Não há necessidade. Minami respondeu. Minami se virou e continuou andando. Seu ritmo ainda era lento, mas determinado. Por algum motivo, enquanto observava sua figura desaparecer na distância, Shizato e Takina sentiram algo que não conseguiam expressar em palavras. Parecia que, uma vez que ele partisse, talvez nunca mais voltasse. Movida por um vago instinto, Shizato não conseguiu evitar exclamar. Minami-kun, você vai voltar? Minami Shoji, que sempre respondia às suas perguntas sem hesitar. Desta vez não respondi. Ele simplesmente ergueu a mão de longe e acenou. Aquele gesto pareceu uma despedida, e também como um sinal silencioso. Não me siga. Shizato e Takina pararam abruptamente, hesitantes em persegui-lo. Embora eles não entendessem para onde ele estava indo ou o que ele pretendia fazer, eles continuaram sem se mexer, porque não importa a hora ou lugar. Eles sempre respeitaram as escolhas de Minami. Do lado de fora do jardim de infância, Itori Goto, que acabará de buscar sua filha Miyuki, conferiu as horas em seu relógio. Ela parecia um pouco cansada depois da reunião de pais e professores, mas só de pensar em vê-lo novamente em breve, devolveu um pouco de vivacidade ao seu rosto delicado e ligeiramente abatido. Ela ficava olhando para a estrada dos dois lados, observando as horas. E então, Boshi. Uma voz chamou suavemente ao lado dela. Ela deu um pulo, surpresa, virando a cabeça bruscamente. Para sua surpresa, o marido apareceu silenciosamente atrás dela. Minami, como você chegou aqui? Itori ficou estupefata. Ela vinha observando atentamente as estradas e não o viu chegar. Foi como se Minami tivesse simplesmente aparecido do nada. Você simplesmente não percebeu. Estou aqui há algum tempo. Minami deu uma risadinha suave, depois estendeu a mão e colocou a pequena Miyuki sobre os ombros. O gesto repentino fez com que a filha soltasse um gritinho de surpresa, seguido de uma gargalhada. Enquanto o mundo girava ao seu redor a partir de seu novo ponto de vista privilegiado. Minami, Itori lançou-lhe um olhar brincalhão. Você a mima demais. É só uma caminhada curta até em casa, deixe-a usar as próprias pernas.
Está tudo bem, está tudo bem. Vamos lá. Equilibrando Miyuki com facilidade, Minami riu e começou a andar, conversando casualmente com Itori. Ao ouvir seu tom de voz descontraído, a gentil e obediente Tori não protestou mais. Ela simplesmente murmurou um suave e o seguiu de perto. O pôr do sol lançou seu brilho dourado lentamente sobre a rua, projetando a sombra de Minami longa e profunda. A linha divisória entre sonho e realidade torna-se tênue, enquanto seu marido e sua filha riam juntos à sua frente. Itori sentiu subitamente, como se este momento, esta alegria, estivesse de alguma forma muito distante. Ela não entendia por quê, mas aquele sentimento a perturbava. Sem pensar duas vezes, ela estendeu a mão e agarrou a barra da manga de Minami. Boshi! A voz de Minami ecoou de volta, ligeiramente surpresa. Ah, desculpe. Estou bem, Minami. Itori baixou a cabeça, pedindo desculpas pela ação repentina. Mas ela não soltou a manga da camisa dele. Minami apenas balançou a cabeça levemente, sorrindo, e não disse mais nada. Continuou andando. A casa do Shoji não ficava longe do jardim de infância? Aproximadamente 10 minutos a pé. Mas para Itori, hoje, aqueles 10 minutos passaram num piscar de olhos. Parecia que tinha sido ontem que ele viera buscá-los e agora, os três estavam parados na porta da frente. Ainda carregando Miyuki, que agora dormia, Minami não tinha as mãos livres. Então Itori deu um passo à frente, pegou as chaves e abriu a porta. Minami, a porta está aberta, né? Antes que ela pudesse terminar a frase, Minami já havia entregado Miyuki, que dormia tranquilamente em seus braços. Minami. Itori olhou para a criança em seus braços. Então voltou a olhar para Minami, que continuava parada do lado de fora. Não estou fazendo nenhum movimento para entrar. Desculpe, Itori. Há algo que preciso resolver, sozinho. Algo para resolver. Itori Goto olhou para o marido, que sorria gentilmente à sua frente. Mas a estranha sensação em seu coração só se intensificou. Ela queria muito dizer, deixe-me ir com você. Mas quando as palavras chegaram aos seus lábios, ela não conseguiu pronunciá-las em voz alta. Porque Minami havia dito, preciso lidar com isso sozinha. Então, a única coisa que ela podia fazer agora era, então, boa viagem, Minami-kun. Minami respondeu com seu sorriso caloroso de sempre. Na porta, Itori estendeu a mão e lhe deu um abraço firme e sincero. E então, ela ficou parada junto à porta, observando sua figura desaparecer gradualmente na luz do pôr do sol. Ela não o impediu. Ela não disse mais nada. Ela simplesmente fez o que sempre fazia. Minami Shoji de confiança. Confiou na escolha que fez. Naquele mesmo instante, Akane Shinjo estava no set de seu projeto Tokusatsu, acertando os detalhes da seleção do elenco. Suas sobrancelhas estavam franzidas. Ela não sabia por quê, mas durante todo o dia, ela se sentiu inquieta. Era um tipo estranho de tensão que a deixava incomumente desajeitada, mesmo em seu ambiente habitual. Frustrada, ela interrompeu os preparativos do cenário e foi para o terraço para esfriar a cabeça. Ela queria sentir a brisa, na esperança de que isso acalmasse seus nervos. Tirando as chaves do bolso, ela destrancou a porta do terraço. Enquanto o pôr do sol dourado inundava o céu, ela mal havia dado 2 passos. Quando ela viu uma silhueta familiar já parada ali. Minami-kun. Sua voz carregava um toque de surpresa. Akane aproximou-se. O que você está fazendo aqui? Ela de fato havia dado a Minami uma cópia da chave do terraço do estúdio, mas ele não estava programado para vir hoje. E mesmo que ele fosse, normalmente ele entraria em contato primeiro com a equipe e em seguida, se encontraria com ela por meio dos canais oficiais. Porque ele estava ali agora, do nada. Mas no momento em que ela ouviu levantar a mão e acenar para ela, toda a sua confusão desapareceu. Minami-kun. Ela correu até ele. O diretor imponente que reinava nos sets de filmagem havia desaparecido. Diante de Minami, com as bochechas levemente rosadas, estava simplesmente Akane Shinjo, a esposa amorosa e dedicada. Por acaso eu estava por perto, disse Minami com uma risadinha. E de repente, eu só queria muito te ver. Talvez fosse o brilho do pôr do sol em seus olhos. Mas Akane não conseguiu decifrar a expressão em seu rosto. Ela simplesmente assentiu com a cabeça e provocou gentilmente. É mesmo? Você às vezes é tão infantil, Minami-kun. Pensar que ele viria correndo só porque sentia saudades dela. Foi uma desculpa infantil. Mas, no fim das contas, não foi tão ruim assim. Akane, já frustrada pelos contratempos no set de filmagem, encontrou um pouco de conforto na presença de Minami. Com ele ali, ela finalmente tinha alguém em quem confiar e em quem se apoiar. Ela começou a desabafar sobre os problemas recentes no set de filmagem e sua persistente sensação de mal-estar hoje. A pilha de preocupações pesava sobre ela, deixando-a excepcionalmente agitada. Se for você, Akane, sei que você vai lidar com tudo muito bem. Observando sua esposa perturbada, Minami sorriu e gentilmente estendeu a mão, acariciando suavemente sua cabeça. O que você está dizendo, Minami-kun? Eu não sou criança, tá bem? Dizer coisas assim. É simplesmente... As bochechas de Akane coraram com o gesto repentino, e ela murmurou um protesto. Mas isso era apenas superficial. Porque no instante em que Minami colocou a mão na cabeça dela, o leve bico em seus lábios se transformou em um sorriso que ela não conseguiu esconder. Eles permaneceram juntos no telhado por mais algum tempo. Por fim, Akane se desvencilhou do abraço de Minami e lhe deu uma piscadela brincalhona. Minami-kun, preciso voltar para baixo. O set ainda está esperando eu terminar de organizar as coisas. Ah, tudo bem. Minami assentiu com um sorriso gentil. Talvez fosse apenas imaginação dela, mas Akane achou que aquele sorriso, sob o pôr do sol, parecia distante de alguma forma. Ela balançou a cabeça levemente. Então olhou para ele seriamente. Quando eu terminar esta cena, eu volto, tá bom? Espere só mais um pouquinho, ok? Isso pode ser difícil. Tenho outra coisa para resolver. Minami balançou a cabeça com um sorriso, penteando o cabelo dela mais uma vez. Mas eu sempre estarei torcendo por você, Akane. Você poderia?
ouvindo suas palavras. Observá-lo sorrir, Akane sentiu repentinamente uma profunda relutância em voltar ao trabalho. Ela só queria ficar com ele, ao lado daquele homem, seu marido. Mas ela não conseguiu. O projeto Shinjo Tokusatsu não era apenas um sonho dela, era também uma esperança que Minami lhe havia confiado. Ela não podia desistir disso. E o significado mais profundo nas palavras de Minami deixou claro que ela não seria capaz de fazê-lo ficar. Assim como ele sempre estivera atrás dela, ela queria, apenas uma vez, ser ela a apoiá-lo por trás. Entendo Minami-kun. Ela não disse mais nada. Ela simplesmente apertou a mão dele com força por um longo momento antes de se virar e caminhar em direção à porta do terraço. Ela disse a si mesma para não olhar para trás. Mas quando a porta estava prestes a se fechar, ela não resistiu à tentação de dar uma última olhada pela estreita fresta. E o vi lá, de pé no telhado, olhando em silêncio para algo muito distante lá em cima. Em outro lugar, Kita, Satou e Ryu Shoji estavam todos exaustos. Eles se conheceram logo após o evento de autógrafos do livro. Naquele momento, Kita ajudou Satou a finalizar com o último fã da fila. Os dois, arrastando seus corpos exaustos para fora do shopping, cambalearam pela calçada. O que eles não esperavam era que Ryu, que acabará de enviar seus dados de laboratório ali perto, cruzasse o caminho deles, prestes a chamar um carro para voltar para casa. Os três, exaustos até os ossos, decidiram sem hesitar. Vamos dar uma paradinha no café aqui perto para uma pausa rápida. Apenas uma bebida quente, um momento para respirar antes de ir para casa. Com isso resolvido, começaram a caminhar juntos em direção ao café. Mas quanto mais se aproximavam, mais distorcida e sinuosa a estrada parecia. E então, do nada, uma densa neblina começou a se espalhar pelo caminho que levava ao café, engolindo lentamente a rua. O que diabos está acontecendo? Kita piscou e olhou em volta surpresa. A rua inteira desapareceu na névoa branca sem que eles percebessem. Os prédios de ambos os lados haviam desaparecido. Até mesmo os postes de luz desapareceram. Apenas o brilho tênue da placa do café tremeluzia à frente. A cena era tão sinistra, tão irreal, que as três mulheres ficaram paralisadas. Trocaram olhares, sem saber ao certo para onde ir. E então, uma voz firme ecoou à frente, perto do café. Ryu, Kita, Satou aqui. Os três olharam para cima instintivamente. E vi Minami Shoji parado na entrada do café banhado por uma suave luz dourada. Minami-kun. Embora estivessem um pouco surpresos com o motivo de Minami Shoji estar em um lugar como aquele, as três mulheres trocaram olhares, em seguida, aceleraram o passo em direção a ele. E quanto mais se aproximavam, mais sentiam um calor indescritível os envolver. No momento em que estavam parados bem em frente a Minami, a umidade fria da névoa circundante havia desaparecido por completo. Seus corpos estavam quentes da cabeça aos pés. E de pé diante deles, Minami lançou-lhes apenas um olhar antes de abrir um sorriso. O que aconteceu com vocês três? Vocês estão com uma aparência péssima. Na verdade, Satou, Kita e Ryu não estavam em boas condições. Cada um de seus rostos apresentava claros sinais de exaustão. Kita ainda estava relativamente bem. Afinal, ela só tinha ajudado Satou a organizar a fila na hora da assinatura do contrato. A pessoa verdadeiramente exausta era Satou. Só na sessão de autógrafos, ela deve ter autografado centenas de livros. Seu pulso ainda mal conseguia se mexer. Mas o Ryu foi o mais afetado. Ela não estava apenas cansada. Olheiras profundas marcavam claramente seu rosto. Ela deve ter se esgotado completamente nos últimos dias de pesquisa e prazos. Ao vê-los três, tão exaustos e apáticos, Minami não pôde deixar de se sentir ao mesmo tempo divertida e profundamente solidária. Ele suspirou e balançou a cabeça, impotente. Terminem o café e depois vocês três podem ir para casa, certo? Com essas palavras, ele estendeu a mão repentinamente e deu a cada um deles um firme empurrão para a frente. Surpreendidos pelo gesto inesperado, os três se viraram, para então ver Minami parada sozinha na densa névoa atrás deles, acenando suavemente. E então, com licença, senhoras, o café de vocês está pronto. A voz do garçom soou repentinamente em seus ouvidos. E assim, de repente, os três abriram os olhos. Eles se entreolharam, confusos e com os olhos arregalados. Então Kita murmurou, incrédula. Será que acabamos de adormecer? Sim, acho que sim, Satou assentiu lentamente. Parecia que estávamos sonhando com Minami-kun. Mas, nós nem sequer fizemos o pedido, fizemos? Ryu franziu a testa, confusa. Ela não conseguia entender aquele sonho. Ela se lembrava vagamente deles sentados no café, exaustos demais para se manterem acordados. E de repente perceberam que seus cafés haviam chegado sem que ninguém tivesse pedido. Ah, sobre isso, disse o garçom próximo com um sorriso. Enquanto vocês três descansavam de olhos fechados, um jovem de cabelos negros se aproximou, anotou o pedido, pagou e saiu silenciosamente. Ele acrescentou um educado por favor, aproveite e se virou para ir embora. Era Minami-kun? Kita olhou fixamente para as 3 xícaras sobre a mesa, sussurrando baixinho. Deve ter sido ele, disse um deles. Ryu soltou um suspiro. Af, lá vem ele com essa história misteriosa de novo. Vou dar uma bronca nele quando chegar em casa. Mas mesmo assim, murmurou Satou, aquele momento em que Minami-kun acenou para nós no final. O que você acha que significou? Ela se lembrou da imagem final do sonho. Minami em pé na névoa, sorrindo e acenando em despedida. Embora tivesse sido apenas um sonho, tudo pareceu muito real. Como se Minami tivesse realmente entrado em seus sonhos e silenciosamente se despedido. Ao pensar nisso, as 3 garotas se entreolharam. Nenhum deles falou imediatamente. Em outro lugar, na casa do Shoji, Nijika, que estava descansando na cama, e Ryu, que estava colocando as crianças para dormir e acabou cochilando, também acordaram quase ao mesmo tempo, piscando em silêncio. Ambos se viraram lentamente para olhar para o teto acima deles. Minami-kun.
Eles cochicharam em uníssono. No espaço mental simulado, a simuladora olhou para Minami, que havia retornado e estava diante dela mais uma vez, e perguntou: "Isso é suficiente?" "Tudo o que precisava ser feito foi feito", respondeu Minami calmamente. "Você realmente não vai reconsiderar a ideia de ficar?" Ela piscou lentamente e falou novamente: "Depois das despedidas, você precisa saber agora. Essas garotas, Itori, Ryu, as outras, são todas tão reais quanto você, tão cheias de amor verdadeiro. Ficar aqui ou voltar para o mundo exterior, quase não faz diferença. Eu sei que..." Minami assentiu com a cabeça. Este mundo perfeito, construído a partir de corações de amor, e todos os dados de simulação acumulados. As garotas que viviam aqui eram reais por direito próprio. Poderíamos dizer que existiam em uma linha do tempo separada e autêntica. No entanto, seus verdadeiros eus ainda estão me esperando de volta na realidade. A voz de Minami era firme. Ele não hesitou em suas palavras. Sua decisão já estava tomada. "Entendo. Compreendo." A simuladora Chan não disse mais nada. Como ela já havia afirmado antes, não tinha o direito de interferir nas escolhas do anfitrião. Mas ainda assim, havia uma última coisa que ela precisava lhe lembrar. Como eu disse anteriormente, se você não consegue aceitar um mundo perfeito e feliz criado para você pelo simulador do amor, então o simulador do amor será desbloqueado assim que você fizer sua escolha final. Sim, o simulador do amor existia unicamente para criar uma realidade completa e paradisíaca para seu usuário. Ao rejeitar esse mundo, deixou de cumprir seu propósito original. O que significava que assim que Minami deixasse aquele espaço e retornasse ao mundo real, o simulador de amor seria permanentemente desativado e desvinculado. Eu entendo isso. Minami assentiu com a cabeça sem hesitar. Mas, antes disso, posso usar o resto dos meus pontos de afeto primeiro? Minami deu uma olhada nos 4.500 pontos de atração restantes em sua interface e fez uma última pergunta. Com 4.500 pontos, ele poderia trocá-los por 5 doses completas da pílula de recuperação universal. Seria um desperdício não usá-los. Naturalmente, ele teve que perguntar: "Minami-kun." A simuladora com o rosto de Kuyukita suspirou suavemente. Ela não esperava que Minami tentasse tirar vantagem no último minuto, mesmo em um momento como esse. Mas, enquanto o simulador estiver vinculado a você, você poderá trocar pontos por itens. Cumprindo suas funções como simuladora, ela respondeu sem hesitar. "Então, por favor, converta todos os 4.500 pontos de afeto em pílulas de recuperação universal. Ponto." Conversão concluída. Assim que Minami terminou de falar, a simuladora respondeu prontamente. Ao mesmo tempo, Minami sentiu o peso inconfundível de novos itens em sua mão. Ele acenou com a cabeça, demonstrando satisfação. Então ele ergueu o olhar, encarando a simuladora à sua frente. Nesse ponto, não havia necessidade de mais palavras. Ele simplesmente levantou a mão e acenou. "Adeus." Provavelmente foi isso que ele disse sem emitir som. Então, ele acenou levemente com a cabeça em sinal de agradecimento para o simulador que flutuava no ar à sua frente. Sim, gratidão. Independentemente do motivo pelo qual o simulador se apegou a ele, foi graças a ele que ele conheceu, se apaixonou e se encantou por aquelas 9 garotas. Só isso. Merecia seus sinceros agradecimentos. Independentemente de o simulador ter aceitado ou não essa gratidão. Minami não sabia. Ao se virar e caminhar em direção ao portal de luz que se esvaía, ele olhou para trás uma última vez. Ali onde o simulador estivera, agora estavam 9 meninas, todos com os rostos familiares de Ryu Yamada e Tori Goto e os outros. Suas expressões eram gentis, tímidas, afetuosas, radiantes. Quando perceberam que Minami estava olhando, eles simplesmente sorriram e levantaram as mãos, acenando. Sem palavras. Sem gestos adicionais. Apenas acenando com as mãos. Como uma despedida. Ou talvez, uma bênção. Um trem-bala Shinkansen cruzou em alta velocidade as planícies nevadas a caminho de Tóquio para a província de Akita. Minami sentiu como se estivesse sonhando por muito, muito tempo. E quando ele finalmente acordou, o que ele viu foram os rostos preocupados de várias garotas que o sacudiam gentilmente. Shizato Nishikiji e Takina Inoue da Liku Reko. As 4 garotas da banda. O trio da escola secundária Shuka. E ainda mais atrás deles, espremidos no corredor estreito. "Você teve um pesadelo, Minami-kun." Você estava murmurando algo enquanto dormia agora há pouco. "Não conseguimos entender o que você estava dizendo." Uma voz preocupada gritou. Era Nijika Ishiji, inclinando-se para ver como ele estava. Sim, o comportamento estranho de Minami havia assustado a todos. Ele adormeceu e começou a sussurrar baixinho para si mesmo, sem dar nenhuma explicação. "Você não dormiu bem ontem à noite, Minami?" E Tori Goto aproximou-se, perguntando com preocupação. E ela não foi a única. Apenas pela atenção gentil ao seu redor, Minami podia sentir o calor dos olhares delas. "Não, não é nada, de verdade." Minami Shouji sorriu e balançou a cabeça, descartando as preocupações das garotas. Ele então sentou-se junto à janela, contemplando a paisagem de inverno, olhando para o horizonte por um bom tempo antes de murmurar baixinho para si mesmo. "Foi apenas um sonho que parecia tão distante. Infelizmente foi apenas um sonho", continuou ele. Shizato Nishikiji pegou na mão de Minami Shouji. "Sinceramente, se acalme. Minamiko, não estamos prestes a conhecer seus pais e suas irmãs mais velhas?" Ela disse isso com um sorriso alegre. Aquele sorriso parecia derreter a frieza do inverno. Minami Shouji não conseguiu evitar ficar olhando por um momento, um pouco atordoado. Instintivamente, ele virou a cabeça para olhar as outras garotas. Goto e Tori, constrangida pelas palavras ousadas de Shizato Nishikiji, não conseguia manter os olhos abertos. Yamada Ryu tinha uma expressão casual e indiferente.
Akane Shinjo e Kuyukita e Nijika e Jishi já estavam discutindo que presentes dar após conhecerem a família de Minami Shouji. Sato Matsuzaka e Futaba Ryu simplesmente o encararam em silêncio. Inoue Takina não disse nada, mas entregou-lhe um par de luvas quentes. Sim, exatamente como Shizato Nishikiji havia dito. Foi apenas um sonho. Aquele sonho havia terminado. Então, chegamos à Estação Akita. Estação Akita. Com o som do trem parando sob o olhar de todas as garotas, Minami Shouji se levantou e estendeu a mão para eles. Vamos. Uma mão agarrou a dele. Com 9 pessoas se aglomerando, Minami Shouji não conseguiu identificar de quem era a mão que o havia segurado no final. Mas isso já não importava. Porque embora este fosse o fim da viagem de trem, foi apenas o começo de sua jornada com eles. A jornada para o amor com eles começa agora, sem fim. E isso nunca vai parar. Fim. Fim do vídeo. Para acesso antecipado a vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.